Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, o canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, a gente inicia a primeira sessão ordinária da semana. Teremos no acordo de liderança a participação do movimento Maio Furtacor sobre a saúde mental materna. Também a Associação dos Aposentados. No grande expediente estão inscritos os vereadores Aldonei Machado e Daniel Santos. Na ordem do dia, a discussão e votação do requerimento do vereador Juliano Valim, que destina espaço da Tribuna Livre para o Corpo de Bombeiros Voluntários da Rota do Sol. Também a de autoria coletiva que solicita informações dos atendimentos em saúde mental do município. O projeto de concessão do título de cidadã caxiense à senhora Maria Helena Catan. A segunda discussão do projeto que regulamenta a remuneração dos estagiários da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Está prevista também a realização de 2 sessões extraordinárias para a discussão do projeto de lei do Poder Executivo que isenta o ITBI na construção de imóveis para famílias atingidas pelas enchentes no ano passado. Lembrando também que já está em desenvolvimento aqui na casa o projeto Voz da Comunidade, que está com um projeto de participação da comunidade, com também um encontro regional nos dias 11 e 12 de setembro no Teatro. Esse slogan, a voz da comunidade, passa também a ser, a partir de hoje, utilizado na TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da Resolução 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores da 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. É uma questão técnica, vamos suspender a sessão.
Queria destacar aqui e saudar a visita dos acadêmicos do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul, do primeiro semestre, a professora Thalissa Reato e a coordenadora do curso, Raquel Duarte. Bem-vindas e bem-vindos. Ontem a universidade estava aqui sendo homenageada e hoje novamente aqui. Eu, inclusive, brinquei, vereador Bortola, que o nosso diretor-geral, senhor Ricardo Barazetti, veio alinhado hoje, porque a sua esposa, né, está aqui, a professora Raquel Duarte, do curso de Direito. Ficou até vermelho. Ficou vermelho. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carenato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigieri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Aldonei Machado e Daniel Santos. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Informo também que a vereadora Andressa Malman estará em representação dessa casa na formatura do curso de garçons 2025 no Banco de Alimentos. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentações de voto de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador Bortola com a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente eu quero fazer voto de congratulações pelos 79 anos da Rádio Caxias, 93.5, completados no dia 27/4/2025. Quase 8 décadas de notícias relevantes, emoções no esporte, tradição e comunicação que marcam a história dessa importante rádio aqui do nosso município. Também voto de louvor para o 5º Batalhão de Bombeiro Militar, na pessoa do comandante-tenente coronel Márcio Miller Batista, em razão do fornecimento para a lona de uso temporário no telhado do Museu da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que fora danificado por um marginal no dia 27/4, em razão desse criminoso ter invadido e tentado furtar um armamento histórico do museu. E também quero fazer o último aqui, voto de louvor para a Guarda Municipal, em nome do diretor César, razão da apreensão de um indivíduo que havia adentrado no Museu da Força Expedicionária Brasileira, o mesmo fato, Corpo de Bombeiro Militar, e tentado furtar esse armamento histórico que estava em exposição. Para concluir, presidente, então foram esses... Sem vergonha não conseguiu furtar o armamento, metralhadora, fuzil e mais 2 metralhadoras de outros tipos. Então, parabenizar mais uma vez a nossa Guarda Municipal. Seria isso, presidente. Obrigado. Vereador Ramon Teles com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, queria fazer hoje um voto de louvor para a nossa para-atleta Larissa Rodrigues, do Recreio da Juventude. Ela conquistou a medalha de bronze na prova de 50 metros. Para quem não sabe, ela é uma para-atleta. Ela tem deficiência e no dia 24 e 26 de abril, nos Estados Unidos, ela conquistou lá no World Para Swimming World Series de 2025. Então, aqui, fazer essa homenagem justa para essa para-atleta e agradecer também ao Recreio da Juventude, que consegue auxiliar para que ela continue prestando esse bom serviço para a nossa sociedade e é uma maneira dela se sentir feliz. Com um atleta feliz, medalha, isso ajuda muito a nossa cidade. Isso eleva o nome de Caxias do Sul. E também gostaria de agradecer a presença aqui dos alunos do curso de Direito. Não vieram ontem à noite, não provaram o brownie. Até falei com eles aqui, se provasse aquele brownie, estava maravilhoso. Então, parabéns também ao curso de gastronomia. Foi o curso de gastronomia que fez. Parabéns também a eles que proporcionaram esse coquetel maravilhoso para nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon Teles. Queria citar aqui também a presença, em nome do capitão... Manfio, desculpe, vereador Manfio, a culpa é do vereador Bortola aqui. Capitão Manfio e todos os bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul, parabéns pelo trabalho e sempre bem-vindos nessa casa. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques.
Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui e as pessoas que nos acompanham de casa. Eu gostaria de fazer um voto de congratulação à União Brasileira de Mulheres pela realização do seu congresso no domingo, congresso municipal, onde teve a intenção de eleger nova direção e poder organizar essa importante entidade para o movimento de mulheres da nossa cidade. Com isso, eu saúdo também as gurias do Maio Furta Cor, que hoje vão apresentar aqui as suas ideias, né, o nosso calendário de uma importante luta em relação à saúde mental materna na nossa cidade. E também queria lembrar, senhor presidente, que nós vamos completar um ano da calamidade do ano passado, né, um momento que foi difícil para todos nós, gaúchos, para todo o Brasil, onde nós precisamos ficar em alerta em relação à crise climática sempre e pensar medidas de prevenção para que não aconteçam mais situações como aconteceram ano passado. Então, que nós possamos, nessa casa aqui, discutir temas que tenham a ver com o meio ambiente e que são importantes para a prevenção dessas situações na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, a vereadora Rafael Bueno. Senhor presidente, vereadores, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, do bombeiro, os bombeiros do curso de Direito, em nome da prof. Raquel. Eu quero, nesse momento, presidente, parabenizar com muito carinho e respeito, num momento triste, mas a família do menino Bernardo Lopes Massa, em memória, que teve um nobre gesto de doar o coração do garoto de apenas 8 anos de idade. Uma mobilização que ocorreu em Caxias do Sul na tarde do dia 23 de abril, para que o órgão fosse transportado ao Paraná, porque o coração era compatível para o transplante de uma menina de 11 anos, moradora de Curitiba. O coração de Bernardo foi levado por um avião da Força Aérea Brasileira. A força-tarefa foi possível graças à decisão da família que optou pela doação. O órgão precisa ser transportado e transplantado em até 4 horas após a retirada do corpo do doador. Tudo pode ser concretizado graças à solidariedade dos familiares de Bernardo, mesmo em meio a tanta dor. Além do coração, outros 7 órgãos foram doados para receptores do Rio Grande do Sul. Que o gesto de amor da família sirva como reflexão para todos, porque a doação de órgão é um ato nobre que pode proporcionar uma nova chance de vida para muitas pessoas. Com mais doações, podemos salvar mais vidas e oferecer esperança a quem mais precisa. Então, presidente, concluindo, eu quero, num momento triste, mas dar os parabéns à família do menino Bernardo, né, que uma fatalidade, né, veio a óbito precocemente. E a Câmara de Vereadores tem uma lei do vereador Flávio Cassina, na época, sobre a questão da semana de doação de órgãos e que a Câmara possa investir numa ação e promovendo, né, a informação para as pessoas e os familiares. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário, né, agradecer a visita aqui, então, do curso de Direito, de novo, então, com a professora Raquel, que está aqui nos prestigiando. Ontem à noite, linda homenagem proposta pela mesa diretora, né, quero que estenda um abraço ao professor Gelson Reck, reitor daquela universidade. E agradecer também a visita do Corpo de Bombeiros Militar, aquela casa a qual eu fiz parte por 20 anos, e é um orgulho e uma emoção ter os colegas aqui. E gostaria que estendesse ao Coronel Batista também, né, esse nosso fraterno abraço. Lembrando que, se eu não me engano, o primeiro serviço do Jason Betoni, que está junto no plenário aí, foi comigo, e os colegas disseram, vai tirar serviço com o Sargento Cristiano à época? Não, tudo certo, foram 24 horas ininterruptas na rua, e eu lembro que foram combate a incêndio, salvamento de animais, resgate veicular, e quando eram 8 horas da manhã, nós voltando para o quartel, lembro-me como se fosse hoje, né? Terminou o serviço, era 8 da manhã do dia seguinte, 24 horas depois, e eu falei assim, só acaba quando termina. E um chamado no rádio, acidente de trânsito com pessoas presas às ferragens na igreja... Para concluir, vereador. De São Pelegrino, né? Não parávamos 24 horas, mas então só agradecer a presença dos nobres colegas aqui, é um momento de muita emoção para mim. E para concluir, senhor vereador, muito obrigado, presidente, e parabéns pela sua proposição de ontem e da mesa diretora pelo curso de Direito. Obrigado. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, bom dia, nobres pares, colegas que estão presentes, também a comunidade caxiense que nos acompanha aqui nessa oportunidade. Eu quero aproveitar a palavra para registrar a presença da minha mãe, que está aqui no plenário,
A senhora Luana Garbim está ali, ao lado da minha esposa, que já usualmente frequenta aqui as sessões e acompanha. Parece irmã, né, diz o capitão Ramon. Estudante de serviço social, está já concluindo agora neste semestre a formação, então quero registrar a presença dela aqui nessa oportunidade, dizer que ela muito me orgulha. Também aos colegas do curso de Direito que estão aqui, né, que já estão caminhando aí futuramente para uma formatura, vão ser muito felizes nessa área, podem ter certeza. E da mesma forma, na pessoa do capitão Manfio, parabenizar os bombeiros, não somente por tudo que vem fazendo, especialmente pela última terça-feira, né, onde estiveram no período da tarde combatendo incêndio lá na rua Evaristo Antônio, na empresa Taboni, né? Nós estávamos em Brasília, eu e o presidente Lucas Carenato, e de lá recebíamos as tristes notícias do que acontecia aqui no bairro São José, mas de maneira brava, combatendo. Então, na pessoa do capitão Manfio, Tenente Coronel Batista, fica a nossa saudação. E para finalizar, presidente, também registrar aqui, né, nós estamos avançando aí para 1 ano do triste episódio de enchente no nosso estado. E como citou a colega Andressa, certamente muitas lembranças vêm à nossa memória nesse período, então possamos fazer reflexões sobre o que aconteceu e o que ainda precisa ser feito. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos aos demais vereadores, meus cumprimentos ao pessoal do plenário e meus cumprimentos a quem nos acompanha de casa e também pelas redes sociais. Eu sou egresso do curso de Direito e ontem fiquei muito feliz, não exclusivamente por encontrar a integralidade dos meus professores aqui, uma parcela significativa desses, mas também por encontrar diversos operadores do direito que haviam passado pelos bancos da Universidade de Caxias do Sul e hoje operam no Fórum, hoje operam na Justiça do Trabalho, operam no Ministério Público. E eu me recordo da minha primeira semana de aula, vendo vocês aqui. Foi tão rápido para eu acabar o curso, entrar no mestrado, ser vereador, advogar. Tenho certeza que todos que fizeram faculdade têm esse mesmo sentimento, né? Me recordo muito bem do meu primeiro dia de aula e falo que, mais do que propriamente o direito, que se altera, a jurisprudência vai ser alterada quase mensalmente, vocês vão ficar estudando a vida inteira, como eu estudo, como qualquer operador do direito estuda a vida inteira. Mas algumas lições são impagáveis, em especial as lições dos professores. Essas vocês levam para a vida inteira. A lei muda e o caráter não muda. Então, queria cumprimentar, presidente, para concluir, aqueles que têm o maior título que alguém pode ter, que é ser professor. Meu orientador, Clóvis Maliverne, que esteve aqui, professor Edson Dinon, que me convenceu a advogar, professora Thalissa, professora Raquel, professor Leonardo Subitil, professora Gisele e, em especial, o meu amigo, professor Alexandre Fernandes. Então, parabéns a todos aqueles que fazem o curso de Direito existir. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Bom dia, presidente, demais colegas. Passando, né, sendo meio repetitivo, mas passando para agradecer a presença de todos, sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Povo. Então, sempre tem sessões aí durante a semana, podem estar vindo acompanhar. E também agradecer o capitão Manfio, os bombeiros que estão aqui. A gente vai ter uma entrega de congratulações lá no quartel pela questão da Taboni, né? E o ótimo serviço que vocês têm desempenhado. Nos últimos dias, teve um resgate lá no bairro Petrópolis, a questão de uma trilha, teve carro pegando fogo, container pegando fogo. Eu passei lá no museu, estavam os bombeiros lá ajudando, então o trabalho vem sendo intenso aqui na região, então vocês estão de parabéns, né? E dizer que há 1 ano atrás, Caleb, eu acordava de madrugada, o capitão Manfio incomodava ele, ligava de madrugada, ele me atendia, e não cansou ali, dá para ver que é um servidor que gosta do que faz, né? Eu era chato com ele, mas ele sempre me recebeu e me ajudou. Então, aqui fica meu muito obrigado e contem conosco com essa casa aqui. Tamo junto. Peço palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Iago Morandi. Com a palavra, vereador Edson da Rosa. Peço a palavra, presidente. Capitão Manfio fez assim. Senhor presidente, nobres pares, a todos que nos assistem pelas redes sociais, me congratular com a visita aqui do Corpo de Bombeiros, através do amigo Capitão Manfio, em especial o Tenente Sadi, de longa data, ao curso de Direito, através da professora Raquel, mas em especial de 2 meninas que estão aí, que é a Alessandra, que está na 3ª graduação, né, Alessandra? E da Vivi. A Vivi é uma professora do município, ainda dá aula, foi na minha época de secretária de Educação. A Vivi está lá atrás, levanta o bracinho, Vivi. Também está se especializando, exemplo de servidora. Venham aqui, nós estamos iniciando, e ontem tivemos uma reunião com a vereadora Rose sobre vereador por um dia, e essas visitas aqui estimulam. Amanhã ou depois, um dos senhores, uma das senhoras poderão estar aqui, e o que é mais importante é conhecer um pouquinho da nossa vida orgânica. Muito obrigado pela visita de vocês. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeire. Bom dia.
Bom dia a quem nos acompanha, a mesa, os vereadores, vereadoras. Eu quero saudar as colegas, amigas também do Maio Furtacor, que vão falar daqui a pouco, né? Um momento importante, um projeto de lei importante, foi feito aqui nessa casa, mas também especial, em nome da Raquel Duarte, o curso de Direito. Ontem nós tivemos aqui a comemoração, né, dos 65 anos, foi uma festa, uma comemoração muito bonita, é uma festa. Eu já comentei que faz muitas décadas que eu me formei nesse curso, tive uma atuação muito participante lá, tanto na criação do DA do Direito, fui professora depois do curso. Então, o curso de Direito, ele é muito especial. Meu filho está fazendo Direito agora, né? Está no 3º ano. Então, o Direito da UX, ele traz, assim, para mim, lembranças boas e ele é uma tradição importante da nossa cidade. Então, todos sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa casa. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Vereadora Rose Frigieri, que é da bancada do curso de Direito da UX, junto com o vereador Cláudio Libardi e o vereador Eloy Frisso, todos do mesmo lado. Aliás, vereadora, só uma parte aqui. Eu lembro de ter visto uma foto do movimento estudantil, uma foto sua e do vereador Eloy Frisso na Mocidade, mas não sei se era de História. Porque também são contemporâneos de 2 cursos. Muito bom, muito bom. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Já que eu fiz a deferência, o senhor tem direito à réplica aí nas minhas colocações. Aproveitar, deixa, presidente, saudar a mesa diretora pela proposta de realização dessa sessão de ontem à noite. E os vereadores que aqui estiveram presenciaram um momento ímpar, né? Do ponto de vista da importância que tem a nossa Universidade de Caxias do Sul, né? E, coincidência ou não, estava ali olhando essa exposição aí do curso de Direito e tem uma foto ali que eu estou ao lado do então reitor, o professor anterior, ex-secretário Zorzi. Professor Zorzi, vereador Lucas e eu, a foto que eu presidi a sessão dos 50 anos, 15 anos atrás, portanto, né? Então o tempo vai passando, né? A vereadora Rose falou no DA do Direito, eu fui presidente do DA setorial, porque era o curso de Direito, Economia, Contábeis e Administração, né? Nós tínhamos poucos DAs na universidade, eram DAs por centros, né? Para concluir, vereador. Então, nesse sentido, meus cumprimentos à mesma, cumprimentos à professora Raquel, na pessoa dela, a todos os nossos alunos da UX, e dizer, de fato, que fiquei muito feliz, porque, da mesma forma que a Rose, meu filho também se formou em Direito, hoje trabalha em Florianópolis, no Fórum de Florianópolis. Então, também somos uma família vinculada ao curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul. Cumprimentos, presidente, pela bela homenagem feita ontem à noite. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, a vereadora Estela Balardi. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Gostaria de fazer uma saudação inicial às meninas do Maio Furtacor, que vêm aqui falar de um tema tão importante, tão central para mim, que é a questão da saúde mental, em específico a saúde mental materna. Saudar também o curso de Direito e aproveitar na pessoa da prof. Raquel, parabenizar a todos e todas pelos seus 65 anos, afinal de contas, vocês também fazem parte dessa história. E, sem sombra de dúvidas, a UX é uma instituição de ensino muito qualificada e que bom ela fazer parte da nossa formação. E gostaria de saudar também os bombeiros aqui presentes. E hoje quero fazer meu voto de congratulação voltado para o Fórum Democrático que nós tivemos, o início no dia de ontem. Ainda acontecerão diversas outras reuniões. A de ontem foi com o Mercadantes, atual presidente do BNDES, que falou sobre a transição ecológica. Para concluir, senhor presidente, então, em um momento onde a gente relembra os acontecimentos das enchentes do ano passado, a gente vê a importância de falar sobre a questão ecológica.
democrática. Então, parabenizar o deputado Pepe Vargas, que agora é presidente da Assembleia, tem isso como tema central do seu mandato e também como tema central de discussão da Assembleia. Parabenizar pelo espaço do Fórum Democrático e dizer que seguimos juntos, enquanto Câmara de Vereadores, nessa luta. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Encerrada as pequenas... Não, ele pediu, mas abriu uma... Então, se o senhor me permite ocupar esse espaço. Por favor, vereadora Marisol Santos, com a palavra em pequeno expediente. Obrigada, presidente Lucas, por abrir essa exceção. Eu queria fazer uma referência, mas aguardava que o colega falar primeiro. Quero agradecer muito a presença de todos aqui no plenário, que alegria, né? Em nome do capitão Manfio, a todos os colegas dos bombeiros, em nome das profs e aos estudantes do curso de Direito, né? Não sou advogada por acaso, faltou um pouquinho só, era o sonho do seu Isolino, meu pai, mas acabei passando para o lado do jornalismo, né, e da comunicação. E quero também fazer um agradecimento muito especial pela presença de duas amigas, né, a Larissa e a Heloísa, que estão aqui, que hoje vêm falar sobre o Maio Furtacor, mas desse projeto lindo que merece o nosso voto de congratulações. Uma lei que saiu dessa casa, mas a mobilização que acontece, que é muito maior do que o Maio. E eu quero aqui já aproveitar e convidar todos para seguir nas redes sociais o Onda Furtacor, porque tem trazido um material riquíssimo sobre muitos aspectos da questão da saúde mental materna. E quero também fazer um voto de congratulações. Em seguida, também preciso sair da sessão. Vou acompanhar a formatura de mais um curso profissionalizante de garçom, lá no Banco de Alimentos, com o apoio do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, e que começou lá atrás, quando o Alessandro Amaral, o professor, veio aqui um dia e me disse: eu quero me oferecer para dar aulas, pode ser gratuitamente, para formar outras pessoas. Então, o meu voto de congratulações a ele por essa iniciativa que já está em várias edições. Obrigada, presidente e colegas. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante do movimento Maio Furtacor. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 511/2025. Pois não, presidente, as vereadoras e os vereadores que o presidente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam um espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 29 de abril de 2025 para as senhoras Larissa Furlan Zanettini e Heloísa Macedo Jesus, representantes do movimento Maio Furtacor, em Caxias do Sul, com o objetivo de divulgar a caminhada Maio Furtacor em defesa da saúde mental materna. Atenciosamente assinam eletronicamente este documento vereadores Estela Balardim da Silva, Aldonei Machado, Alexandre Pérez Bortoluz, Andrés Campanher Marques, Rafael Malcor Bueno e Sandra Boneto. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito a vereadora Rose Frigeri, juntamente com as demais vereadoras, vereadora Estela Balardim, Marisol Santos, Daiane Melo, Andressa Malman e Sandra Boneto, que acompanha as senhoras Larissa Furlan Zanettini, Heloísa Macedo Jesus, representante do movimento Maio Furtacor, à tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Dividir daí. A hora que vocês quiserem começar. Bom dia a todos e todas. Me chamo Larissa Zanettini e essa Heloísa Jesus. Somos representantes, então, do Maio Furtacor Caxias do Sul neste ano de 2025. Aqui estamos representando também as nossas coordenadoras, todas voluntárias, Morgana, Winnie, Fran, Franciele, Érica, Georgia, Rejane, Flávia e Isa. Queremos agradecer a Procuradoria Especial da Mulher, representada pela vereadora Rose Frigeri, por abrir esse espaço tão importante nessa Casa Legislativa para falarmos de um tema que ainda é pouco discutido, mas absolutamente essencial, a saúde mental materna.
por meio da campanha Maio Furtacor, uma campanha nacional. Agradecemos também a vereadora Marisol, que nos abriu muitas portas para a divulgação desse nosso movimento aqui em Caxias do Sul. O Maio Furtacor é um movimento, então, nacional de conscientização sobre a saúde mental de mulheres que estão na gestação, no puerpério ou vivendo a maternidade em todas as formas e nuances. A escolha do nome Furtacor simboliza justamente a multiplicidade de emoções que acompanham a maternidade. Real. Amor, medo, alegria, culpa, exaustão, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E é fundamental reforçar que essa é uma campanha apartidária de todos e todas, construída por mães, profissionais da saúde, ativistas, sociedade. O que nos une é o compromisso com o cuidado e com a escuta dessas mães que passam por uma sobrecarga, muitas emoções. Esse é o 4º ano consecutivo do Maio Furtacor aqui em Caxias do Sul. E ver esse movimento crescendo mostra que estamos avançando, aos poucos, na direção de uma maternidade mais acolhida e respeitada por todos. A Organização Mundial da Saúde aponta que 1 a cada 4 mulheres pode desenvolver algum transtorno mental durante ou após a gestação. Ainda assim, muitas passam por isso sozinhas, chamadas mães solo, em silêncio também por medo do julgamento ou por não encontrarem apoio na rede de saúde, na sua rede de apoio. Falar sobre a saúde mental materna é falar de direitos, prevenção e dignidade. Mães saudáveis emocionalmente têm mais condições de cuidar de si, dos filhos e das suas famílias. Precisamos avançar em ações específicas voltadas à saúde mental materna. É necessário capacitar os profissionais das UBSs e as maternidades para acolher sem julgamento, criar grupos de apoio e espaços de escuta ativa, garantir o acesso ao acompanhamento psicológico no pré-natal e no pós-parto dessas mães. A saúde mental materna precisa estar inserida com clareza nas políticas públicas municipais. Na gestão atual, já realizamos rodas de conversa para mães, trazendo assuntos e pautas como o luto gestacional e o puerpério, palestras em empresas privadas e capacitações. E para seguir fortalecendo essa pauta, nós vamos deixar alguns convites. Então, no dia 6 de maio, às 18h30, nesta Câmara de Vereadores, realizaremos uma audiência pública sobre saúde mental materna. Será um momento de escuta, diálogo e construção coletiva de propostas para o município. Convidamos a todos. E no dia 10 de maio, então, que é a nossa caminhada, que é um ato simbólico, que vai sair na frente do Largo da Prefeitura, onde tem o acolhimento, o pertencimento e um convite a todas as famílias, inclusive a crianças, pois teremos atividades para eles. Em caso de chuva, a caminhada vai ser transferida para o dia 17 de maio. Mais uma vez, agradecemos à vereadora Rose Frigieri e às 7 vereadoras mulheres aqui da Procuradoria Especial da Mulher por esse espaço e pela sensibilidade com o tema. Que Caxias do Sul continue sendo uma cidade que cuida de quem cuida, com empatia, política pública e compromisso com a vida. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sempre bem-vindas. Parabéns. Sempre bem-vindas. Obrigado, então, pela manifestação. Destacando que no dia 10 de maio, às 9 horas, tem a caminhada Maio Furtacor. Mais informações, acessar pelas redes sociais. Com a anuência... Obrigada. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para manifestação de representantes da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul.
passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 520/2025. Pois não, presidente. A mesa diretora da Câmara Municipal, em conjunto com os demais líderes de bancada que subscrevem este ofício, observadas as disposições regimentais, solicita o espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 29 de abril de 2025 para o senhor Gildenor Canali, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, Apopex, e para a senhora Poliana Lovato, advogada e assessora jurídica da Apopex. O objetivo da solicitação é falar sobre os cuidados e prevenção contra fraudes e violência financeira que são aplicados contra idosos. Atenciosamente assinam este documento eletronicamente vereadores Lucas Carenato, Aldonei Machado, Alexandre Prestes Bortoluz, Andrés Campanher Marques, Andressa Malman Bassani, Ed Eloy Frisso, Estela Balardim da Silva, Iago Stock Morandi, Rafael Malcorra Bueno, Sandra Boneto, Tenente Cristiano Becker, Wagner Petrini. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Bortola que acompanhe a senhora Poliana Lovato, representante da Apopex, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Posso começar? Bom dia a todos e todas. Cumprimento o senhor presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Carenhato, aos senhores vereadores, à mesa diretora, ao espaço fornecido pelo acordo de lideranças. Agradeço ainda ao presidente da Apopex, Associação de Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, e aos membros da comunidade que aqui se fazem presentes. A Apopex, entidade com mais de 65 anos de história e atuação ininterrupta, é a associação de aposentados mais antiga do Brasil. Reconhecida por sua seriedade ética e pelo compromisso com os direitos daqueles que já dedicaram uma vida inteira ao trabalho. Ao longo de 6 décadas, a Apopex nunca realizou descontos em folha de pagamento. Todos os meses são os próprios associados que presencialmente comparecem à nossa sede para realizar o pagamento de contribuição de forma livre e consciente. Essa prática garante total transparência e reforça o nosso compromisso com a autonomia dos aposentados. E é justamente pelo histórico de respeito que viemos hoje chamar a atenção desta casa e da sociedade para um problema grave, persistente e, infelizmente, cada vez mais frequente. Os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, feitos por sindicatos, associações ou por meio de empréstimos consignados, muitas vezes não contratados ou iludidos. Esse não é um problema novo, embora possa parecer. Enfrentamos essa realidade há muitos anos. Semanalmente, dezenas de aposentados e pensionistas nos procuram em busca de ajuda. São pessoas que tiveram parte de sua renda descontada sem explicações claras. Foram vítimas de empréstimos não autorizados. Há processos judiciais tramitando há décadas no judiciário sobre esse tema. E apesar dos inúmeros alertas realizados, inclusive por entidades como a nossa, pouco foi feito de forma efetiva, até agora, para resolver esse problema na origem. Na associação, orientamos diariamente os aposentados e pensionistas, esse alerta, inclusive, fica aqui para a sociedade geral, a terem um cuidado redobrado quando forem realizar empréstimos, com bancos de confiança. Recomendamos que retirem extratos bancários mensalmente. Confiram o valor do benefício depositado e peçam auxílio de alguém de confiança, um parente, enfim, ou até mesmo um advogado, para que possam orientar. Alertamos sobre as ligações
ligações suspeitas que muitos aposentados recebem, acredito que muitos aqui já receberam, inclusive, de instituições que se passam por representantes do INSS. Essas ligações vêm acompanhadas de dados corretos, CPF correto, número do benefício, valor, né? O que faz essas pessoas acreditarem que, de fato, é o INSS, o que, na realidade, não é. No final dessa ligação, eles oferecem um crédito informando que seria com juros baixos, né? O problema é que não deixam claro que se trata de um empréstimo consignado. Muitos são levados a acreditar que estão apenas recebendo valores atrasados do INSS. Ainda há casos mais graves, como uso indevido de dados, fraudes em documentos, falsificação de assinaturas. O empréstimo é um contrato em nome do aposentado e o valor vai para o golpista, mas quem fica pagando é o aposentado, né? Então, por isso, deixamos esse alerta importante. Qualquer aposentado pode e deve verificar se há descontos indevidos em seu benefício. Acessando o site do INSS ou o aplicativo, existe inclusive uma aba específica denominada autorizar ou desautorizar descontos. Lá é possível cancelar essas contribuições sindicais que não foram solicitadas. No caso dos empréstimos consignados, caso você verifique, a situação exige um pouco mais de cautela, ela não é excluída automaticamente pelo site, né? Sendo necessário uma análise individual. Reforçamos, busque uma pessoa de confiança, seja um parente, enfim, um advogado, ou até mesmo uma associação, estamos sempre dispostos a ajudar. Convido a todos e todas que conheçam a nossa associação, que acessem o site, vocês vão verificar que existem inúmeras informações a esse respeito e outros problemas que também afetam os direitos sociais dos aposentados, classe de extrema vulnerabilidade, como todos aqui conhecem, né? O nosso apelo a essa casa e a toda a sociedade é por medidas mais firmes, por mais fiscalização e por acesso facilitado à informação e à proteção aos direitos dos aposentados e pensionistas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, doutora Poliana. E, nesse momento, eu suspendo a sessão ordinária para a realização das sessões extraordinárias.
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 23, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Informo também que a vereadora Andressa Malma estará em representação dessa casa na formatura do curso de garçons 2025 do Banco de Alimentos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Pois não, presidente. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A, inciso 1º do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizarem-se durante a sessão ordinária do dia 29 de abril de 2025, para apreciação e deliberação da seguinte matéria: projeto de lei número 82/2025, contido no processo número 94/2025, de autoria do Poder Executivo, que isenta do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais, a eles relativos, as transações realizadas no âmbito da portaria MCID número 520, de 5 de junho de 2024. Assina este documento o vereador-presidente Lucas Carenato. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no livro de presenças e no terminal eletrônico. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei 82/2025, contido no processo 94/2025, de autoria do Poder Executivo, que isenta do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais, a eles relativos, as transições realizadas no âmbito da portaria MCID número 520, de 5 de junho de 2024. Relator, vereador Wagner Petrini. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhor presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei número 82/2025, contido no processo número 94/2025. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação para análise e emissão de parecer, projeto de lei acima ementado, de autoria do Poder Executivo, que isenta ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos. As transações realizadas no âmbito da portaria do Ministério das Cidades, número 520, de 5 de junho de 2024. Na exposição de motivos, o autor justifica que a proposição dispõe sobre conceder isenção de imposto sobre transmissão de bens e imóveis, a fim de atender famílias que tiveram suas residências destruídas ou interditadas definitivamente devido ao estado de calamidade pública ocorrido no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024. Destaca que Caxias do Sul, sendo uma das cidades afetadas pelo desastre natural, possui um número significativo de famílias que se enquadraram neste perfil e necessitam de suporte para reconstruir suas vidas. O Ministério das Cidades, por sua vez, publicou a portaria número 520, que estabelece procedimentos excepcionais para a oferta de unidades habitacionais novas ou usadas, subsidiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, integrante do programa Minha Casa Minha Vida. A iniciativa do governo federal criou o programa conhecido como Minha Casa Minha Vida Reconstrução. A referida portaria menciona em seu artigo 8º, 4º, inciso 1, a condição de existência de legislação municipal que assegure a isenção de ITBI para que os negócios sejam formalizados. A implementação de uma lei que isente o ITBI para beneficiários da portaria número 520 em Caxias do Sul trará inúmeros benefícios, podendo-se mencionar a facilitação da aquisição de novas moradias aos desabrigados que tiveram a unidade habitacional destruída ou interditada definitivamente em decorrência do estado de calamidade pública ocorrida no estado do Rio Grande do Sul. O estímulo à recuperação econômica, social e de condições habitacionais das famílias afetadas. O fortalecimento do compromisso social, à medida em que demonstra a sensibilidade e o compromisso da administração pública com os cidadãos mais vulneráveis.
Por fim, o autor reforça que a medida se alinha às diretrizes federais estabelecidas pela portaria mencionada, potencializando os esforços conjuntos dos governos federal, estadual e municipal na mitigação dos efeitos das calamidades públicas ocorridas no estado do Rio Grande do Sul. O projeto de lei, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, que emitiu parecer favorável quanto à constitucionalidade da matéria, também recebeu parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Passamos às conclusões. Diante do exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se parecer favorável ao projeto de lei número 82/2025, por compreender que a isenção do ITBI prevista na proposta representa medida justa, oportuna e necessária diante da situação excepcional enfrentada por inúmeras famílias caxienses. A iniciativa fortalece as políticas públicas de habitação no contexto da reconstrução pós-calamidade e demonstra o alinhamento do município com as diretrizes federais e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Recomendamos, portanto, a aprovação do projeto, certos de sua relevância social e de seu impacto positivo na vida da população atingida. Este é o parecer. Caxias do Sul, 23 de abril de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Assina este vereador, presidente da comissão, vereador Wagner Petrini, vereadora Andressa Marques, vereador Caleb Garbim, vereador Edson da Rosa e vereadora Estela Balardim. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Petrini. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, só solicito a atenção de todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras para o registro no terminal eletrônico das vossas presenças, porque vários vereadores não fizeram. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Em instantes, retornamos com a 12ª sessão extraordinária.
invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Informo também que a vereadora Andressa Malman estará em representação dessa casa na formatura do curso de garçons 2025 no Banco de Alimentos. Solicito às vereadoras e os vereadores que procedam ao registro de presença no livro de presença e no terminal eletrônico. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 88/2025, contido no projeto 94/2025, de autoria do Poder Executivo, que isenta do ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, por ato oneroso de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos, as transações realizadas no âmbito da portaria do Ministério da Cidade, número 520, de 5 de junho de 2024. Relator, vereador Wagner Petrini, com a palavra o relator. Senhor presidente, peço a dispensa por já ter feito a leitura na sessão anterior. Dispensa deferida. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Estela Balardi. Então, falávamos no início da sessão sobre as tragédias de maio e sobre o fato disso estar fazendo um ano e ainda nos impactar tanto, nos colocar tanto em reflexão sobre a importância de nós olharmos para o desenvolvimento das nossas cidades, que não precisa só estar calcado pura e simplesmente no desenvolvimento desenfreado e principalmente relacionado a uma transição ecológica necessária, porque a gente não está aqui mais para discutir se vai haver novas tragédias, a gente está aqui com os dados que nos apresentam que há o aquecimento global, que há diversas questões climáticas que sim vão fazer com que tragédias como a de maio sejam mais frequentes. Por isso que é tão importante a gente olhar para a questão da prevenção também dessas catástrofes, porque é fundamental aqui nós estarmos votando um projeto relacionado ao Minha Casa Minha Vida para as famílias que foram atingidas durante a enchente. É muito importante que essas famílias retomem a sua dignidade, retomem a sua vida, minimamente a normalidade. A gente vê reportagens de famílias que ainda estão fora das suas casas e de como isso é tão duro, inclusive para que a sua saúde mental esteja em dia. Depois de uma catástrofe, depois de uma tragédia, já seria difícil, o meu tempo não está rodando, já seria difícil por si só, mas seria ainda mais difícil se essas famílias não tivessem estrutura e auxílio nenhum do poder público, então é fundamental estarmos votando esse projeto. Mas eu quero trazer aqui que a gente ainda tem casas no nosso município que foram alejadas por essa tragédia, Peço a palavra, senhor presidente. Principalmente com os desbarrancamentos, não só casas, mas também locais, como é o exemplo do Beltrão de Queiroz, que foram alejadas com esse acontecimento e que continuam sem solução nenhuma. Então, aqui a gente está votando um projeto importantíssimo. Quero fazer essa saudação, quero dizer da importância de nós votarmos favoráveis, mas não quero deixar que a gente esqueça que ainda tem famílias que vivem com medo constante do desabamento, do desmoronamento em suas casas, que tiveram o desmoronamento ocorrido em maio do ano passado e que ainda não tiveram a limpeza dos seus lotes. Então, é importante também a gente olhar para essas famílias que parece que foram esquecidas após um ano pelo poder público, que há muito continuam pedindo para pura e simplesmente limparem a terra dos seus locais, para que um geólogo consiga olhar a área.
E, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo e vê essas famílias que continuam sofrendo com essa falta de apoio, com essa falta de segurança que deveria ser dada pelo poder público nesse momento, porque essas famílias dormem inseguras. Todas as noites em que uma chuva maior ocorre, essas famílias não dormem. Todas as noites que uma chuva maior ocorre, essas famílias pensam que as suas casas serão atingidas novamente. Então, nós não podemos aceitar, e aqui me refiro ao vereador Daniel, que a gente olhe para essas questões. Nós já levamos diversas vezes a diversos órgãos da prefeitura. A prefeitura sabe, a prefeitura tem conhecimento dessas casas. A prefeitura só precisa fazer e tomar alguma atitude, como está tomando nesse projeto aqui, na qual está de parabéns, mas que esteja de parabéns para 100% das pessoas que foram atingidas. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Não poderia deixar de fazer uma fala sobre um tema tão importante que é a questão habitacional. Nós estamos falando de algo básico que todas as pessoas, né, obviamente estamos falando aqui de Caxias do Sul, precisam ter para poder viver no dia a dia, com dignidade, que é algo básico, que é um teto sobre as suas cabeças. Nós estamos falando de habitação. E hoje nós iniciamos falando, vereadora Estela, que vai completar 1 ano da calamidade. Então, vejam como as coisas elas são morosas ainda. Acho que essa reflexão, enquanto poder legislativo, nós temos que fazer. 1 ano depois, nós estamos votando um projeto para isentar o ITBI para moradias das famílias que foram atingidas. Então, é claro que é algo que tem conexão do governo municipal, do governo federal, também tiveram iniciativas do governo estadual, mas eu conheço diversas famílias que estão no aguardo da disponibilização de novas moradias, porque simplesmente tiveram as suas casas interditadas, vereador Cristiano, e desde então tiveram acesso a alguns benefícios, enfim, mas chegou um dado momento que tiveram que se virar sozinhas. Então, as famílias que antes tinham uma casa, né, para chamar de sua, depois não tiveram mais, agora estão tendo que dispor de aluguel, tiveram que dar o seu jeito, né? E aí nós, 1 ano depois, estamos dando essa resposta para que o município consiga adquirir e recolocar essas pessoas em uma casa. Então, algo que nós precisamos fazer reflexão é a morosidade que o Estado tem para atender as famílias quando as famílias mais precisam. E aqui nós temos os bombeiros presentes, que foram essenciais ano passado. Nós temos a nossa Defesa Civil, que nós já discutimos aqui. Mas, na prática, se nós formos pegar a Defesa Civil, nada mudou. Então, se nós tivéssemos hoje uma calamidade novamente, nós sofreríamos igual ou pior, porque ainda nós temos impacto do que aconteceu. Ainda conheço famílias que estão no aguardo e que não tiveram, têm as suas casas interditadas, que não tiveram nenhuma medida do nosso Executivo Municipal. Então, nós precisamos conectar melhor as nossas ações, mas tratar dos problemas antes que eles aconteçam. Nós precisamos tratar antes. Então, a Defesa Civil, a Secretaria de Habitação, que nós viemos fazendo um debate, mas nós precisamos discutir urgentemente uma política municipal de habitação, porque a habitação ela ainda dispõe de poucos recursos perto da realidade de Caxias do Sul. E se for pegar um momento como esse, que é a calamidade, que foi a calamidade, aí a gente, muitas vezes, os trabalhadores, os servidores acabam ficando de mãos amarradas, né, para poder dispor de alguma coisa para a população caxiense. Então, é urgente, é necessário que a gente possa discutir de fato. Agora vai ter a nossa Conferência Municipal de Habitação e nós vamos levar, sim, várias propostas. Ontem apresentei para o nosso chefe da Casa Civil, Dornelles, na reunião que tivemos do Executivo nos apresentando os projetos, uma proposta de projeto de lei para que o Executivo repense, que tenha 3% do orçamento do município direcionado para o FUNCAP. Vamos construir novas moradias, vamos facilitar o acesso das famílias a novas moradias em áreas seguras, longe das áreas de risco, para que as pessoas consigam ter acesso a uma casa antes que essas coisas aconteçam. O vereador Wagner, o senhor também já foi secretário de Habitação, sabe da complexidade que é desse tema, mas nós também, e aí eu tenho feito muita reflexão desde que assumi como vereador aqui, que nós precisamos, às vezes, a gente não pode demorar tanto para tomar algumas decisões enquanto poder público, a gente precisa dar saltos em relação às nossas políticas públicas, né? Então, é essencial que as áreas de risco,
que os pontos mais vulneráveis da nossa cidade eles sejam trabalhados. Nós tivemos o lançamento das obras do nosso governo municipal aqui. Esperamos que essas obras elas não demorem tanto para acontecer, porque elas acontecendo também vai evitar muito alagamento e vai evitar que muitas famílias que historicamente têm as suas casas atingidas tenham esses problemas novamente. Então é fundamental que a gente se debruce sobre isso e muito antes do que aconteça, porque nós não podemos ter essa prática e alimentar essa cultura que nós temos muitas vezes no nosso país, de agir só quando o problema já aconteceu. A gente precisa pensar antes e estruturar políticas públicas para que a nossa população não fique à mercê, como se os desastres ditos naturais não fossem previstos. Nós sabemos que hoje já tem como prever, a gente já tem estudo sobre isso, aconteceu ano passado, já tinham sinalizações que isso ia acontecer, portanto é fundamental que a gente possa discutir urgentemente sobre isso e um ano depois estamos votando essa medida que é importante, mas que a gente não demore tanto assim para poder tomar medidas para a população que mais precisa na nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, nós temos aqui na nossa cidade, acredito que os vereadores conhecem, um benefício chamado renda emergencial, programa de renda emergencial da FAS. Nós conseguimos, por conta de um acontecimento com umas famílias a Rio Branco, que não tivesse mais critério de renda para finalizar. Antes, nós tínhamos critério de renda das famílias para atender, então a família tinha que receber um salário muito baixo para poder ter acesso à renda emergencial. Muitas vezes a família é trabalhadora, mas não quer dizer que ela consiga, frente a um desastre desse tamanho, se sustentar, porque antes ela tinha uma casa, a partir daquele momento não tem mais, então medidas como essa nós precisamos pensar na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos ao senhor novamente e aos demais vereadores. Gostaria exclusivamente de fazer a leitura da portaria do Ministério da Cidade número 520, que assim determina no seu artigo 7º. O agente financeiro promoverá a análise das informações das unidades habitacionais cadastradas e, na hipótese de cumprimento dos requisitos de exigibilidade, realizará a vistoria do imóvel para fins de definição dos valores e possível pagamento pelo FAR. Parágrafo 4º. A formalização do negócio que trata o CAPT fica condicionada, inciso 1º, a existência, observado o ente federativo competente, que assegure a isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Então, o município cumpre, através desse encaminhamento, uma exigência legal para que haja liberação da verba, senão não há possibilidade de realização de vistoria no imóvel e a família não vai ser beneficiada. Então, obviamente, nossa bancada vota de forma favorável, porque é uma adequação a um regulamento federal que exige essa lei municipal para que o município e, obviamente, o cidadão e a cidadã que será beneficiado com isso consiga receber a vistoria. Mas, presidente, queria tratar da catástrofe, que parece que cada dia mais se encontra distante nas nossas memórias e todo mundo lembra onde estava no dia 1º de maio de 2024. Todo mundo lembra do início do cancelamento dos eventos que estavam designados. Eu, especialmente, estava em uma rádio falando sobre o Dia do Trabalhador e começou a cancelar, e ninguém vislumbrava o que nós enfrentaríamos em maio, infelizmente. É algo sem precedentes e que tomara que ninguém mais precise viver o que nós vivemos. Mas, infelizmente, nós temos algumas previsões climáticas que determinam que o Rio Grande do Sul é um novo epicentro de chuva e as zonas de bloqueio atmosférico nos condicionam a isso. E os investimentos feitos no último período, infelizmente, são insuficientes para que nós possamos evitar, no futuro vindouro, uma nova tragédia. E refiro aos investimentos dos entes públicos, em especial ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O governo federal promoveu a liberação de 111 bilhões e 600 milhões de reais para que houvesse investimento público. E se a gente for fazer uma análise desse investimento público, uma parcela foi diretamente destinada à reconstrução das estradas e das pontes. E fizemos com exemplo a ponte, por exemplo, do Rio Caí, que anteriormente nós tínhamos uma previsão de 4 ou 5 anos. Só que, de outro lado, o governo do Estado liberou 16 vezes menos verba para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul.
E aqui me soma a fala de outros vereadores no último período, porque é uma somativa de alguns valores que não foram efetivamente destinados à reconstrução da catástrofe, mas foram destinados a algumas políticas que se transformaram exclusivamente em políticas de governo. A exemplo, vereador Caleb, da compra de um avião pelo governador do estado. Então nós temos que conversar sobre isso. Onde foi realizado investimento público e quem investiu para que, primeiro, fosse feita a reconstrução, mas no próximo período, para que se evite uma nova tragédia. Esses 111 bilhões do governo federal, obviamente, são muito bem-vindos, mas nós precisamos promover investimento no futuro vindouro para que possamos evitar novas tragédias. O epicentro da tragédia na região central, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, verificou-se a necessidade da atualização das casas de bomba. E o que nós temos, infelizmente, é que não há uma atualização das casas de bomba. Há viagens dos prefeitos para conhecer novos locais que utilizam a mesma tecnologia e, infelizmente, na hora que nós mais precisamos, por uma defasagem do serviço público e uma privatização de uma empresa que era exemplo, acabou por falhar e causar grande prejuízo ao estado do Rio Grande do Sul. Então vamos cobrar mais do prefeito Adiló, cobrar muito mais do governador Eduardo Leite e cobrar mais também do presidente Lula, para que nós possamos evitar, no próximo período, novas tragédias. Mas nunca esquecendo que quem realizou investimento para reconstruir o Rio Grande do Sul foi o governo federal. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar voto, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, como bem falou o vereador Cláudio Libardi, o município está cumprindo uma exigência legal. As pessoas às vezes não têm noção como esse fluxo é necessário e importante. Tem alguns conhecidos que são correspondentes bancários e os proprietários não conseguem dar andamento sem essa isenção do ITBI. Então, por óbvio, estou votando favorável, porque tenho a certeza que, nesse sentido, o município de Caxias do Sul está cumprindo com a sua parte, porque senão os bancos não aceitam e aí se interrompe um fluxo. Então, nesse sentido, a barreira que estava ocasionando essa parada no trâmite legal, para que consigam acessar, consigam as pessoas receber o dinheiro necessário. Estamos, nesse sentido, como Câmara de Vereadores, fazendo a nossa parte. Então, o município, de uma forma de agilização, até porque, como foi bem falado aqui, até pelo governo federal também se demorou um pouquinho para que isso pudesse acontecer, né, em todas as instâncias. Então, aqui nós temos que cada um de nós pegarmos a parte que lhe cabe desse latifúndio. Nesse sentido, votaremos favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Para declarar o voto. Vereador Edson da Rosa. Em declaração de voto, o vereador Wagner Petrini. Obrigado, presidente. Não poderia deixar de falar sobre a habitação aqui em nosso município, principalmente esse projeto, né? Quando ele vem para ajudar, de verdade, nossa comunidade, e a Câmara, como sempre, de forma responsável, tenho certeza que vai aprovar por unanimidade. Mas como vice-líder do governo, eu tenho que colocar algumas informações aqui, deixar todo mundo a par. Eu, como ex-secretário da habitação do município, o quanto o prefeito Adiló, o governo trabalhou nesse período de evento climático adverso que a gente teve em nosso município. Quantas noites encontrei os nobres bombeiros que estão presentes aqui, pessoal da prefeitura, vereadores, em função de se entregar naquele momento mais difícil. E não foi uma vez. Nós tivemos 3, 4 momentos difíceis aqui em nosso município. E o governo, através da Secretaria da Habitação, trabalhou e trabalhou muito. Hoje a gente tem 140 lotes à disposição do município, que foi naquele período, na dedicação do governo municipal. E alguns programas, por exemplo, as 50 casas que o governo estadual está disponibilizando ao município, é devido ao trabalho da Secretaria da Habitação do município, que está lá, matrículas, os terrenos à disposição para que esses projetos fossem cadastrados no governo estadual. Essas 112 famílias cadastradas, particularmente desse projeto da isenção do ITBI, também. A gente tem, o governo tem se dedicado a isso, além de ajudar na questão social, como já mencionado aqui na exposição de motivos, assim que essas famílias poderem ter seus bens novamente,
o município vai poupar na questão do aluguel social, que muitas famílias estão ali recebendo mensalmente. Então, o município tem trabalhado muito, foram diversas ações da Secretaria da Habitação, só em atendimento no período, nesse agora, um pouco fechando um ano de período de pós-enchente, são mais de 800 atendimentos só no setor social da Secretaria da Habitação. Então, a habitação do município trabalhou muito e continua trabalhando. Meu voto é sim. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Petrini. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Libardi vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim vota sim. Vereador Tenente Cristiano Becker vota sim, senhor presidente. Vereador Tenente Cristiano Becker vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 82/2025 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras, com representação da vereadora Andressa Malman e da vereadora Rose Frigerio. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, requerimento número 48/2025, de autoria do vereador Juliano Valim, que requer o espaço da tribuna livre para o Corpo de Bombeiros Voluntários da Rota do Sol de Caxias do Sul. Com a palavra o autor para a leitura do requerimento. Da tribuna, vereador Juliano Valim. Bom dia, nobre presidente. Requerimento número 48/2025 requer espaço da tribuna livre para o Corpo de Bombeiros Voluntário Rota do Sol de Caxias do Sul. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Vereador que subscreve e observadas as normas regimentais, requer concessão de espaço da tribuna livre para o dia 10 de setembro de 2025 para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxias do Sul, que apresentarão as atividades envolvidas pelo grupo e as ações de relevância social promovidas pelos voluntários. Caxias do Sul, 17 de abril de 2025, a 150ª da colonização e 135ª emancipação política. Documento assinado eletronicamente, 17 de 4 de 2025. Senhor presidente, essa é uma atividade nobre que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxias do Sul desenvolveram, principalmente ali na época das enchentes, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, receberam homenagens
Herói do Rio Grande, em Porto Alegre, na capital gaúcha, e também em Brasília. Acho que todas as atividades voluntárias que foram feitas em 2024 são nobres. E, claro, principalmente ali naquela região de Porto Alegre, Mussum, Vale Real, em torno do Rio Caí, e também a região de Galópolis, enfim, todas essas cidades que fizeram esse trabalho exemplar, como também os demais órgãos competentes do Estado e dos municípios competentes. Então, solicito o apoio dos demais colegas vereadores para que seja votado a favor, né, deste requerimento, que vem só agregar valores aí para a nossa sociedade caxiense, Estado e nível nacional também. Acho que foi uma causa nobre, todas as entidades envolvidas em prol do único objetivo, salvar vidas. Meu muito obrigado, nobre presidente. Obrigado, vereador Juliano Valim. Em discussão, essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, vereadores, o requerimento Juliano Valim, que solicita tribuna livre ao Corpo de Bombeiros Voluntários. Na verdade, nós temos aqui o Corpo de Bombeiros, né, concursados, militar, deixa eu terminar, vereador Cristiano, está nervoso, o Corpo de Bombeiros Militar, né, e eu fiquei sabendo que existia esse Corpo de Bombeiros Voluntários na época da pandemia. Eu não sabia... da desculpa das chuvas, né, da catástrofe, que há um ano atrás, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu não sabia do trabalho deles, né, não tinha conhecimento, e também fiquei sabendo aquele dia um pouquinho mais que o senhor falou, vereador Juliano Valim, semana passada aqui na tribuna, né, que foram feitas homenagens para eles, tanto a nível estadual e federal. E eu acho importante essa tribuna livre, porque quando o presidente... não sei como é que a hierarquia deles, comandante ali deles, né? Quando ele saiu da tribuna, quando ele veio aqui, quando o senhor saiu da tribuna, ele começou aqui a fazer um desabafo, né? Que vereadores estavam contra o Corpo de Bombeiros Voluntários, que não apoiavam, que chamaram a polícia, fizeram toda uma situação. E eu não entendi direito. Como ele não citou nomes, seria o dia oportuno. Estava desligada a TV Câmara. Né? Mas como a gente não sabe o que estava se tratando, até agora quem estava aqui no plenário não entendeu, começou a gritar aqui, né? E com as suas razões, de repente. Então, seria um momento oportuno, né, de se realmente, porque eu sei até que tem uma emenda do deputado Marcon, né, de R$900 mil, se não me engano, para comprar um veículo, né, para dar estrutura para eles. Então, para a gente entender. E também, né, não sei se é uma entidade paralela, se faz trabalho em conjunto com os bombeiros, para que a gente possa entender também, né, qual a real função e se o poder público pode estar ajudando, se o poder público pode estar dando estrutura, como é que funciona essa entidade. Né? Hoje eles têm cerca de 80 voluntários, tem mais do que os bombeiros, pelo que a gente viu. Como que pode uma associação ter mais bombeiros voluntários que bombeiros? Né? Então, a gente tem que entender, ter o conhecimento, né? Até porque agora tem recursos públicos, através de emendas parlamentares, indo para essa instituição, né? E pelo que a gente viu, fazem um trabalho importante, voluntário para a comunidade, mas eu gostaria de entender a situação que ele trouxe aqui na Câmara, citando nomes, citando eventos, fatos, né? Mas não citou os nomes. Mas só que daí até a gente fica aqui no meio, vereadores que não estavam aqui, os vereadores estavam aqui. O senhor me deu uma parte. No plenário a gente ficou. Até eu fiquei pensando, sabe que eu fiz alguma coisa e eu não lembro, né? De tanta coisa que a gente. Isso é a parte, vereador. Estávamos eu e o senhor no plenário quando ele saiu aqui, além de outros vereadores, e eu comungo da mesma opinião que o senhor. Acredito que se recebe recurso público tem que esclarecer a destinação do recurso público, então vou votar a favor no mesmo sentido. Parabéns, vereador Rafael. Obrigado. Então, vereador Valim, votarei favorável ao seu requerimento para poder entender um pouquinho mais, né? Porque o Corpo de Bombeiros Militar que fazem concurso, a gente sabe, a gente liga lá para o 193 e a gente aciona eles e a gente tem um atendimento. Então, qual que é o procedimento, como que a gente faz, como que eles fazem a prestação de contas de recursos públicos recebidos, enfim, como faz para se cadastrar as pessoas. É toda uma série de questionamentos que a gente pode estar fazendo nesse dia. Então, eu votarei sim, vereador Juliano. Vereador.
Eu já de antemão antecipo que vou votar sim pela pessoa do nosso nobre colega, vereador Juliano Valim, pela extrema admiração e respeito que tenho pelo colega. No entanto, essa casa é uma casa pluripartidária, uma casa democrática, e eu entendo que nós merecemos o respeito também. Nós temos o Corpo de Bombeiros Militar em Caxias do Sul, ao qual eu fiz parte por 20 anos também, e eu não me lembro de ter, em algum momento, algum colega ter vindo aqui jogar na cara de todo mundo e sem ventilar nomes. Inclusive, conversei com o Trone na saída da Câmara de Vereadores nesse dia, e falei que apoiaria pelo vereador, mas não pela atitude, que também não gostei e não concordo com o que o Trone teve aqui. Comandante, para mim, é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Mas, enfim, vai ser bom que venham nessa casa, para mostrar como combatem incêndio, como resgatam pessoas das ferragens, Aí nos apresentem aqui nessa casa. Aí vai ser muito bom, então eu aguardo pelas explicações do Trone, inclusive porque tem recursos públicos envolvidos. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Cristiano. É justamente, principalmente por isso que tem recursos públicos, Nós temos aí viaturas para a Brigada Militar, não sei se para os bombeiros tem, mas que não foram distribuídos ainda aqui nas cidades e está em posse do governo do Estado. E aí tem uma emenda que se avizinha de 900 mil, então nós temos que ver qual que é mais importante, se é para quem é oficial ou se é para uma entidade... não sei se é fins lucrativos, então é o momento de a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa instituição. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael. Com a palavra, vereador Alexandre Bortolus, da tribuna. Eu não ia para a tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, obrigado. Mais uma vez, saudar aqui o Corpo de Bombeiro Militar, na pessoa do capitão Manfio. E parabéns por todo o envolvimento com a comunidade caxiense que vocês têm e a dedicação diuturnamente 24/7 em prol da população caxiense e da população gaúcha. Mas aqui é importante ressaltar todo o contexto histórico, todo o contexto histórico, e eu que, modéstia à parte, não sou servidor público militar, mas tenho uma admiração pessoal pela Brigada, pelo Corpo de Bombeiro Militar. Desde sempre o Tenente Cristiano Becker sabe. O Tenente Cristiano Becker, vereador, relatou aqui um fato que ocorreu na última sessão e aqui é muito importante, e eu acredito que no calor do momento o Trone não, de repente, talvez por diversas situações, não tenha, jogou ao vento e talvez não quisesse dizer o que ele falou. Até porque acredito mesmo, de coração, que nenhum vereador tenha feito nenhum tipo de denúncia. E até aqui eu tenho propriedade para falar. O tenente-coronel Batista, ele já conversou na legislatura passada com os vereadores sobre isso, e nessa legislatura conversou com alguns vereadores, mas acredito que terá a oportunidade de conversar com toda essa casa legislativa sobre o assunto. Vou trazer o que eu sei e o tenente-coronel Batista me falou. Corpo de Bombeiros Militar, na pessoa do tenente-coronel Batista, do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, oficiou o delegado regional da Polícia Civil para a abertura de um inquérito para se apurar os fatos. Polícia Civil apurou os fatos, encaminhou ao Ministério Público, está na mão do promotor, doutor Adrio Gelati. Até então, tão somente eu sei isso, não sei o porquê, o fato e tal, mas tão somente isso. Outra questão que eu trago, e desde o tempo da campanha eleitoral de 2024, quando o Trone me procurou, eu disse para ele, e com todo o respeito, eu disse: olha, é importante vocês se regularizarem, é importante vocês estarem vinculados ao SCAB. Me ajuda, capitão? Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, que é um dispositivo dentro da legislação do governo do Estado para autorizar o bombeiro voluntário a trabalhar. E aqui eu cito uma pessoa que é muito amigo meu,
trabalhador desde sempre, desde quando era voluntário da Defesa Civil, o Jober Lopes. O Jober é um cara dedicado pra caramba. O Jober é um cara que ele tira do próprio corpo para dar para o próximo. Por que eu digo isso? Porque ele trabalhou e se especializou no Bombeiro Voluntário de Nova Petrópolis, que é vinculado ao SCAB. Ele está fazendo um excelente trabalho com a Prefeitura de Antônio Prado e está montando bombeiro voluntário lá, com SCAB. Subordinado, não vou dizer essa palavra subordinado, mas com ligação e prestação de contas ao 5º Batalhão de Bombeiro Militar, que é o que deve ser, que é o que a legislação permite. A gente não quer trancar ninguém que queira ajudar e trabalhar. Agora, quando a gente fala sobre vidas de seres humanos, quando a gente fala sobre atendimento pré-hospitalar, o APH, tem que ter uma vinculação. Olha quanto tempo que um bombeiro militar que está aqui faz o curso de formação. Olha quantos cursos ele tem só dentro do curso de formação. Olha quantos cursos pós o curso de formação bombeiro militar faz para prestar um bom atendimento à população. Olha quantos inquéritos militares tem que responder, ou quantas sindicâncias, para explicar o porquê que ele atendeu uma ocorrência simples de incêndio. Olha toda a logística, corregedoria, comando geral, comando regional, comando do batalhão, que um soldado que está salvando uma vida tem que dar explicação e, por vezes, se incomodar com o advogado. Tenente Cristiano, e o senhor sabe disso? Para explicar que ele estava no exercício da função, fazendo aquela função e fazendo o que é certo, para concluir, presidente. Então, é essa a nossa preocupação. Ninguém é contra aqui, eu tenho certeza, e não vou falar pelos vereadores, mas eu tenho certeza que os vereadores dessa casa são totalmente favoráveis, estando dentro da legalidade e vinculado ao SCAB, que é vinculado ao Corpo de Bombeiro Militar de Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Vereador Caleb, como vota? Vota sim. Vereadora... Isso, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 48 foi aprovado por unanimidade, com representação da vereadora Andressa Malman, Marisol Santos e Rose Frigeri, e a ausência do vereador Wagner Petri. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu peço invoco o artigo 118 e peço a inversão de pauta para que a gente vote agora o PDL 3 de 2025, porque ele precisa ser aprovado no dia de hoje, senão a homenagem não acontecerá e talvez não tenha quórum depois. Deferida a solicitação, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, nobre presidente. Vereador Aldonei vota sim, vereador Juliano vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques vota sim. Eu voto sim, senhor Vereador presidente. Pedro Rodrigues vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Luiz Fantinel vota sim. Eu voto sim. Não, não é Luiz. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A solicitação de inversão de
pauta foi aprovada por unanimidade, com representação da vereadora Andressa Malman, Marisol Santos e Rose Frigieri, e ausência do vereador Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 3/2025, contido no processo 53/2025, de autoria coletiva, que concede o título de cidadã caxiense à senhora Maria Helena Binelli Catan. Relator, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra o relator. Presidente, vou lhe requerer a dispensa, vista a leitura realizada na última sessão ordinária. Deferida em discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Estela Balardim. Bom, essa é uma homenagem da vereadora Rose Frigieri. Ela está em representação na visita da reitora da URGS aqui na nossa região. Inclusive, fará atividades agora durante a tarde, que os componentes da frente foram convidados a participar. Então, eu vou ler em nome da vereadora Rose. As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as normas regimentais, submetem à apreciação e à deliberação do plenário a homenagem a Maria Helena Binelli Catan. Ela é natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, nascida em 4 de novembro de 1932, filha de Mário Binelli e Aurora Binelli. A família mudou-se para São Paulo quando ela tinha apenas 40 dias e a seguir para o Rio de Janeiro, Guanabara, naquele período Distrito Federal. Realizou os cursos primário, ginasial e científico no Colégio Brasileiro de São Cristóvão. Em 1952, ingressou no curso superior na Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Medicina, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1954, começou a trabalhar como técnica de laboratório de análises clínicas do Hospital Servidores do Estado, IPASE, entre 1956 e 1957, foi aprovada em concurso para a Maternidade Escola do Rio de Janeiro, onde exerceu função obstetra ainda nesse período, foi selecionada como plantonista do Hospital de Pronto-Socorro Souza Aguiar. De 1958 a 1959, fez especialização em pediatria como médica estagiária. Na época, participou da formação Parto Sem Dor, curso ministrado pelo próprio obstetra francês Fernandes Lemming, no Hospital dos Servidores do Estado. Em 1960, casou-se com Frajala Catan, também médico e colega da turma. De meados de 1960 a 1962, trabalhou como médica do corpo clínico do Hospital da Sociedade Beneficente do Mato Grosso, bem como da maternidade da Associação de Amparo à Maternidade e à Infância. Em 1963, seu marido médico militar foi transferido para Caxias do Sul, onde se estabelecem definitivamente. Aqui montaram sua clínica particular, quando Maria Helena retomou suas atividades como médica funcionária pública. Em 1967, já na gravidez da terceira filha, ingressou juntamente com o marido em um clube de serviço, Lions Clube Caxias Centro. Nessa época, já como membro efetiva da Amex e da Amirix, na Diocese de Caxias do Sul, ministrava curso de orientação de noivos. No início de 1970, fez a formação de planejamento familiar do Rio de Janeiro. No retorno a Caxias do Sul, deu início à orientação de paternidade consciente na sua clínica. Já como membra ativa dentro do Lions Club, em 1970, promove a ação para evitar o fechamento do Lar da Velhice São Francisco. De 1969 a 1993, teve diversos artigos científicos publicados e, por aproximadamente 25 anos,
realizou palestras preparando multiplicadores para atuarem em comunidades carentes, abordando questões de higiene, saúde, bem-estar, planejamento familiar e métodos anticoncepcionais. Maria Helena colocou em prática o atendimento inovador, chamado sala de espera. Ajustou e efetivou esse formato no ambulatório do Climatério da Universidade de Caxias do Sul, baseado em referências e estudos de experiências similares que ocorriam pelo país. A espera para o atendimento médico individual passou a ser utilizado no sentido de criar um espaço acolhedor, possibilitando um espaço de fala e escuta em grupo com profissionais de saúde e com a participação médica. Maria Helena foi membro do corpo docente da Faculdade de Medicina da UX na disciplina Promoção e Proteção da Saúde da Mulher e do Adolescente no período de 1994 a 2002. É a sua palavra para finalizar a leitura, presidente. Com a palavra, encerrando o tempo da fala da vereadora Estela, vereador Cláudio Libardi com a palavra. Em 1993, participou das reuniões da Associação Regional de Apoio à Terceira Idade, posteriormente estruturada como Universidade da Terceira Idade, na UX. Em 1995, participou da primeira oficina de poesia e crônica e, em 1997, passou a integrar a União Brasileira de Trovadores, Seção Caxias do Sul. Em 2021, lançou seu primeiro livro de poesias, intitulado Luz Difusa. Naquele mesmo ano, foi empossada na Academia Caxiense de Letras, ocupando a cadeira de número 39. Em 2007, iniciou pós-graduação em Literatura Infanto-Juvenil e, em 2015, foi amiga do livro, na Feira do Livro de Caxias do Sul. Já em 2023, lançou o seu segundo livro de poesia, intitulado Reticências. De 1999 até os dias atuais, vem publicando suas trovas com o intuito de manter vivo o primeiro movimento artístico que se tem à poesia e que tem raízes na Idade Média. Posto isso, essa homenagem se reveste do mais alto reconhecimento aos notáveis serviços prestados pela homenageada. Deste modo, pelas razões acima expostas, contamos com o apoio dos nobres pares e com esta casa para externar seu reconhecimento à trajetória desta importante cidadã e, por conseguinte, aprovar de forma unânime o presente projeto de decreto legislativo. Uma parte, vereador. De imediato. Então, em nome da vereadora Rose, mas eu acredito que em nosso nome também, eu e o vereador Cláudio, que tivemos a oportunidade de fazer a leitura dessa linha do tempo extraordinária que tem essa pessoa, que aos seus 93 anos conseguiu prepassar por tantos espaços importantes, que não só na atuação profissional, mas principalmente social, fez diferença e fez história na cidade de Caxias do Sul. Então, devido a isso, devido à leitura da sua ilibada história, que nós solicitamos a aprovação dessa justa homenagem. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Nessa proposição, o presidente vota, portanto, voto sim. Vereador Tenente Cristiano Becker vota sim, senhor presidente. Voto sim, senhor Vereador presidente. Cristiano Becker vota sim. Vereador Fantinel vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo número 3, 2025, foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com representação da vereadora Andressa Malman, Marisol Santos e Rose Frigeri, e ausência do vereador Rafael Bueno. Em discussão única e votação, requerimento número 49, 2025, de autoria coletiva, que solicita informações dos atendimentos em saúde mental do município. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento.
Requerimento número 49/2025. Pedido de informações ao prefeito. Solicito informações acerca dos atendimentos em saúde mental no município. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. A saúde mental no Brasil é um tema de grande relevância e complexidade. A compreensão da situação atual exige uma análise cuidadosa de vários aspectos, incluindo a prevalência de transtornos mentais, o acesso ao serviço de saúde mental e os desafios enfrentados pela população. Nesse viés, as políticas públicas de saúde mental apresentam extrema importância para a promoção do bem-estar da população, devido ao potencial efeito de impactar positivamente a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade como um todo. Ademais, são essenciais para garantir o direito à saúde mental, oferecer assistência e cuidado, auxiliar na recuperação e na reintegração de pessoas com sofrimento mental, reduzir o estigma associado a transtornos mentais e promover a inclusão social. A implementação de políticas públicas de saúde mental é vital para a promoção da saúde em geral da sociedade. Essas estratégias enfrentam várias dimensões e desafios na busca por diretrizes eficazes. Há uma necessidade crescente de focar na saúde mental, não apenas como uma questão de bem-estar individual, mas também como um elemento essencial da saúde pública que tem impactos significativos no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida das populações. Contudo, o acesso às informações dos equipamentos de saúde é de suma importância para a visualização dos contextos e serviços ofertados, assim como também servem de aporte teórico para o desenvolvimento e planejamento estratégico de políticas públicas, melhorias e adequações dos locais onde estão sendo prestados atendimentos à população. A segunda dimensão aborda a formulação das políticas públicas de saúde mental. Esta etapa envolve a identificação de necessidades populacionais específicas, através de dados epidemiológicos, a definição da prioridade e a alocação de recursos adequados. Estratégias bem-sucedidas são formadas por evidências científicas e adaptadas às realidades culturais e socioeconômicas de cada região, garantindo, assim, a relevância e a eficácia das intervenções propostas. Nesse sentido, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, com base em suas atribuições, solicita ao Poder Executivo as seguintes informações. 1. Relatório de atendimentos realizados no ponto de atenção, serviços da RAPS, desde 2022. Relatórios de atendimento psiquiátricos realizados nas UPAs, desde 2022. Relatório de fila de espera para atendimento no CAIS mental e critérios de prioridade na regulação dos agendamentos. Relatório de internações nas unidades clínicas Paulo Guedes e Rimon. Relatório de registros no SINAM desde 2022. Tempo médio de espera para o primeiro atendimento no CAPS, ambulatórios e demais serviços da RAPS. Critérios de prioridade para agendamento de consultas psicológicas e psiquiátricas, caso existam. Previsão de ampliação, reforma ou construção de novos pontos de atenção, serviços de saúde mental, incluindo locais e prazos. Dados sobre a regularidade no fornecimento de medicamentos psicotrópicos e eventuais faltas desde 2022, com especificação dos medicamentos afetados e motivos. Protocolo de atualização da lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS.
orçamento destinado à saúde mental no município, anos de 2022, 2023 e 2024, e previsão para 2025, incluindo percentual em relação ao total da saúde. Informar se houve contingenciamento ou remanejamento de verba destinada à saúde mental nos últimos anos. Ações de prevenção e promoção em saúde mental realizados desde 2022. Diagnóstico, se houver, sobre a identificação do público que necessita de atendimento pelos serviços de saúde mental, incluindo dados sobre bairros com maior demanda, idade, sexo, gênero, PIB, per capita e demais informações relevantes. Solicita-se para que os dados solicitados sejam apresentados de forma estratificada por faixa etária, contemplando crianças de 0 a 12 anos, adolescentes de 13 a 17 anos, adultos de 18 a 59 anos e idosos 60 a mais. A transparência nas informações é essencial para garantir o aprimoramento das políticas públicas e da qualidade dos serviços prestados à população. Aguardamos retorno dentro do prazo legal. Caxias do Sul, 17 de abril de 2025. 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assinam este documento vereadora Estela Balardim da Silva, vereadora Andressa Marques, vereador Caleb Garbim, vereadora Daiane Melo, vereador Edson da Rosa, vereador Juliano Valim, vereadora Rose Frigeri e vereador Tenente Cristiano Becker. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra da tribuna, vereadora Estela Balardim. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Bom, hoje a gente inicia a nossa sessão saudando a importância da vinda das mães que trazem o tema da saúde mental materna. E eu acho de um simbolismo muito grande o fato de todas nós, 7 vereadoras, termos nos dirigido para trazer elas até a tribuna. Esse é o exemplo do tamanho que é a pauta da saúde mental, de quanto falar de saúde mental é importante para todos nós vereadores e vereadoras, todos nós enquanto ente público, enquanto Estado, mas para todos e todas nós enquanto sociedade. Infelizmente, nós vivemos em um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Aqui no Brasil, a gente vê o índice crescente, principalmente depois da pandemia, dos casos de depressão, ansiedade, burnout. E todas essas questões, elas devem ser de responsabilidade e preocupação pública. Há uma pesquisa que aponta que 52% dos brasileiros consideram a questão da saúde mental uma questão central a ser debatida. Mas se a gente olha esse número, a gente tem que olhar também ainda uma realidade de que falar e tratar de saúde mental é um tabu na nossa sociedade. A gente falar que as pessoas precisam de um tratamento, como qualquer outro tratamento de saúde, que o adoecimento mental é um adoecimento físico igual qualquer outro, é muito importante para que a gente saiba que a gente precisa, deve buscar ajuda, deve incentivar as pessoas que estão ao nosso redor que busquem ajuda. Mas essa ajuda, ela precisa ser acolhida. E é por isso que é tão importante que cada vez mais a gente auxilie na melhora, na eficácia das políticas públicas relacionadas à questão da saúde mental. E a gente consegue efetivar e melhorar as políticas públicas a partir do momento onde a gente tem os dados. Estava numa reunião com a RAPS, com a Rede de Atenção Psicossocial, onde eu já falei que nós apresentaríamos, enquanto Frente Parlamentar em Defesa da
da saúde mental, e aqui quero fazer um agradecimento a todos os colegas vereadores e vereadoras que assinaram esse pedido de informações e contribuíram com as suas ideias também para que hoje a gente pudesse votar. Nessa reunião eu disse que nós traríamos esse pedido de informações e a resposta da coordenadora foi: que bom que a gente iria pedir os dados, para que as nossas falas aqui no plenário sempre fossem embasadas na verdade, na realidade da situação da saúde mental no município de Caxias do Sul. Então, ele é um pedido de informações bem denso, com bastante solicitação de informação. A gente traz os dados e pede os dados desde o ano de 2022, justamente para que a gente possa pegar a questão da pandemia, a questão das enchentes, que são questões que, no nosso entendimento, estarão impactando nos dados de saúde mental. E tendo a resposta desse pedido de informações, nós vamos poder saber se estarão ou não. Então, é fundamental que a gente consiga ter a aprovação desse pedido. E aqui eu deixo já dito para a base do governo que, em reunião com a RAPS, elas também veem como necessário a aprovação desse pedido, para que a gente consiga, enquanto frente parlamentar, enquanto sociedade preocupada em debater as questões da saúde mental, debatê-las da forma mais eficaz possível, para que a gente consiga, de fato, construir políticas públicas efetivas que garantam um acesso pleno da população à saúde mental. Porque, atualmente, quem tem mais condições financeiras e de acesso a informações é quem consegue tratar uma ansiedade, uma depressão, um burnout. Mas a gente precisa que esse acesso, tanto às informações, tanto aos serviços, seja para todos e todas, inclusive para aqueles e para aquelas que vivem nas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade, que, infelizmente, são o grupo de pessoas mais atingidos por essa questão da saúde mental. Então, a gente precisa olhar com carinho para essa questão da política pública e saber que o avanço da saúde mental na nossa sociedade é o avanço das políticas públicas de maneira efetiva. Por isso que esse pedido se faz tão necessário e eu peço aqui a aprovação dos nobres pares. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, nos acompanha, primeiramente queria parabenizar a vereadora Estela, por estar à frente da nossa frente parlamentar e por propor esse pedido de informações, que eu acredito que é muito importante, foi feito a várias mãos, Inclusive, tínhamos retirado, e acrescentamos mais coisas, até mesmo sobre a faixa etária, para esse pedido ser mais completo ainda. Eu acredito que a informação ela é sempre muito importante e somente a partir delas a gente consegue fazer os mapeamentos e então propor políticas públicas importantes para esse tema. E acredito que ela não foi em vão ser hoje, esse pedido de informações, quando a gente está falando da saúde mental materna, Então, acho que é um dia muito importante para isso. Essas respostas do município, elas são urgentes, porque, como tu disse, vereadora Andressa, vereadora Estela, a questão é a saúde mental de quem mais precisa, de quem está lá na base, na vulnerabilidade social, muitas vezes. Porque mesmo quem tem planos de saúde hoje, já é difícil um atendimento com uma psicóloga, que é difícil ter esses diagnósticos. Imagina quem não tem, quem depende exclusivamente do SUS, que passa semanas e semanas e não consegue nenhum atendimento com o clínico nas UBSs. Então, isso é muito importante, a gente ter essas respostas do Poder Executivo Municipal para que a gente proponha, enquanto frente parlamentar, enquanto vereadores, enquanto Câmara de Vereadores, políticas públicas para que isso realmente aconteça
lá na base. E por isso a gente precisa desses números. E esclarecimentos sobre todas essas internações clínicas conveniadas, a regularidade do fornecimento dos medicamentos, o orçamento destinado à saúde mental. Inclusive, se houve contingenciamento de verba. Isso é importante para a gente detectar o que está acontecendo enquanto sociedade e o que está acontecendo em situação de saúde no nosso município. Essa saúde está verificando realmente lá na base o que precisa ou não? Quais os atendimentos estamos fazendo? Estamos verificando, a gente recebeu relatos no gabinete de pessoas internadas no Paulo Guedes que necessitam de atendimento e a questão do médico não está acontecendo. Porém, como é que a gente vai verificar essa situação se a gente não tem as informações necessárias? Por isso, eu acredito que esse pedido de informação ele é muito relevante, inclusive para a gente propor melhorias no Sistema Único de Saúde do nosso município. Então, parabenizar a senhora. Esse pedido de informação foi feito a várias mãos, mas acredito que ele é muito importante e vem de uma forma muito explícita, pedindo muitos questionamentos, mas todos são importantes para que a gente possa propor melhorias para a saúde mental do nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Dani Melo. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, me somar à fala das colegas vereadoras, vereadora Estela, que é a presidente dessa frente, que traz sempre essas temáticas importantes, a vereadora Daiane, que contribuiu ali com as questões, né, para o nosso pedido de informações. Ontem eu participei aqui nessa casa de um seminário da saúde do trabalhador e da trabalhadora que tinha como centralidade a discussão dos riscos psicossociais do mundo do trabalho. Então, hoje, a questão psicossocial, né, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da saúde física também. E quando a gente fala da saúde física, a gente fala da saúde mental. Então, vereadora Estela, as coisas estão relacionadas. Não tem como eu falar de promoção de saúde, de pensar na saúde de uma pessoa, se a gente não pensar em saúde mental. Então, precisamos ampliar essa percepção, porque as pessoas acreditam, no geral, vereador Pedro, que uma pessoa só precisa de saúde mental quando ela não tem, quando ela está com alguma questão muito, né, muito perceptível. E, na verdade, não. Todos nós, para termos uma saúde de qualidade, a gente precisa ter acesso a algum serviço de saúde mental durante a nossa vida, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que fazem terapia como uma forma de prevenção e como uma forma de acompanhamento de saúde, e não porque estão com algum tipo de doença crônica. E hoje, nós precisamos discutir isso. Acho que na pandemia, a partir da pandemia, ficou muito mais perceptível. Essas questões se acentuaram muito mais, né, sobre a importância de olharmos para a saúde mental de todos e de todas. E aí, quando a gente olha para as políticas públicas, para a própria política de saúde, a gente vê que ainda nós estamos muito aquém da realidade da nossa necessidade. Então, se nós formos olhar para Caxias, eu já recebi relatos de jovens, por exemplo, que tiveram problemas de saúde mental e de ação suicida, por exemplo, foram buscar apoio psiquiátrico na UPA e decidiram ali, com apoio familiar, dialogando com a família, que não iriam se internar porque iam tentar outras formas de tratamento. Foram para a fila para ter atendimento psicológico, vereadora Estela. 3 anos depois receberam a ligação do município para ser chamada para ter atendimento psicológico. Então, imaginem se essa pessoa não espera o atendimento. 3 anos. E ela está com uma questão grave, que é a ideação suicida. Se ela resolve se internar, ela vai para o Paulo Guedes, ela vai para Rimon. Eu estive visitando a Paulo Guedes há cerca de 3 semanas atrás, porque fui lá, eu queria acompanhar 2 situações específicas que chegaram para o nosso gabinete. E me preocupa diversas coisas, vereadora Estela. Nós sabemos que a Paulo Guedes e a Rimon são lógicas, são serviços de saúde mental baseados em ideias ainda passadas, se a gente for pegar a lógica manicomial. Nós precisamos avançar na nossa sociedade, a gente tem que debater o fortalecimento do Centro de Atenção Psicossocial, por exemplo, que nós temos alguns no nosso município, mas nós precisaríamos ter muito mais. Nós precisamos debater em ter, na atenção básica, psicólogos disponíveis para a nossa população. Nós
as pessoas não têm que chegar num momento, só no ápice dos problemas mentais, para elas terem acesso à psicologia, né? Então, nós precisamos discutir cada vez mais e as pessoas precisam ter acesso mais acessível. Geralmente, a pessoa consegue ter acesso para falar do psicólogo e não falar de outros profissionais. A psicologia, se elas pagam por aquilo, se elas conseguem ter acesso de outra forma, né? E no nosso município, vários serviços, se a gente for pegar, nós estamos falando da saúde mental materna, o próprio Centro de Referência da Mulher tem parcerias com a UX, com a FSG, vive de parcerias para que as mulheres tenham atendimento à saúde mental. Né? Então, nós temos vários gargalos no nosso município em relação a isso. Então, essas informações elas são essenciais para que a gente possa pensar, para que a gente possa se fortalecer. Outro tema, por exemplo, que a gente poderia relacionar, eu falei aqui do mundo do trabalho, eu falei das mulheres, se a gente for pegar a população em situação de rua. Eu já conheci pessoas que estão na rua porque tiveram um problema grave, por exemplo, a morte de algum familiar querido, não conseguiram lidar com o luto, precisavam de atendimento em saúde mental, não conseguiram, foram parar na rua por isso. Então, está tudo relacionado. Né? Semana que vem nós teremos uma audiência pública para tratar da questão da saúde mental materna. Na parte da tarde, nós teremos uma audiência pública para falar sobre as pessoas em situação de rua no mesmo dia. E está tudo interligado. Nós não temos como falar hoje de saúde se nós não falarmos da saúde mental. Né? Todos nós precisamos, né? É algo importante para toda a sociedade, para que a gente possa viver com qualidade. A pessoa não vai ter saúde mental se ela não tiver acesso a outros direitos essenciais básicos, como alimentação, trabalho, moradia, enfim, e ela não vai ter também uma vida digna se ela não tiver acesso a políticas e programas de saúde mental de uma forma que ela consiga se entender enquanto ser humano dentro da sociedade atual que a gente vive, que é cada vez mais complexa, que cada vez mais nos traz adoecimento, né? Todos nós temos um nível de impacto em relação à ansiedade, depressão, enfim, precisamos tratar sobre isso para que as pessoas vivam com dignidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Voto sim, meu nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb Garbim vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. Vereadora Estela, como vota? Vereador Iago, como vota? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 49/2025 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com representação da vereadora Andressa Malman, Marisol Santos e Rose Frigeri, a ausência do vereador Bortola, Rafael Bueno e Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 79/2025, contido no processo 91/2025, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da lei número 1867, de 10 de novembro de 2008, que regulamenta a contratação de estagiários pela Câmara Municipal de Caxias do Sul. Vereador Eloy Frisso, com a palavra o relator. Senhor presidente, como já tive a oportunidade de fazer o relato, peço a dispensa da leitura. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Passo trabalhos para a vereadora Andressa Marques, segunda vice-presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereador Andressa Marques. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. É bom retomar e utilizar essa tribuna para tratar de temas importantes para o Poder Legislativo e para a nossa cidade. Na semana passada, como todos sabem, eu e o vereador Caleb estivemos em Brasília, com muita honra, representando essa casa. E amanhã eu vou usar o grande expediente, cedido gentilmente pelo vereador Cristiano Becker, para fazer uma prestação de contas
contas desse momento importante na semana passada. Mas quero falar sobre o presente projeto de lei que trata dos estagiários e saudar aqui os estagiários que estão no nosso plenário, esses estagiários e estagiárias do setor da comunicação. Lembrando que nós temos dezenas de estagiários nessa casa, assim como dezenas e, aliás, milhares de estagiários que atuam na nossa cidade. A minha primeira experiência profissional foi como estagiário da farmácia do IPAM, lá em Priscas Eras, no início dos anos 2000, e depois fui estagiário também à época da Secretaria da Habitação e depois do gabinete da vice-prefeita, à época saudosa Justina Once, na administração do prefeito Pepe Vargas. Nas voltas que a vida dá, atuei na Universidade de Caxias do Sul, coordenando o setor de estágios. E quero dizer que essa é uma fase muito importante da trajetória profissional de muitas das pessoas do nosso país, que vão ter o seu primeiro contato profissional, seja no ensino médio ou no ensino superior, pelos estágios. E tive a grata responsabilidade, quando atuei na Universidade de Caxias do Sul, naquele tempo, lá na Coordenadoria de Relações Universitárias, de fazer uma discussão e de conceder o reajuste da bolsa dos estagiários da Universidade de Caxias do Sul. Essa palavra. E aqui, na nossa Câmara de Vereadores, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer com muita responsabilidade. A antipolítica e o senso comum dá uma tentação de nós nos opormos a qualquer forma de reposição ou de reajuste para homens e mulheres públicas, para servidores públicos e para os estagiários. E nessa escala de prioridade, os estagiários são sempre os últimos. Então, mais do que obrigação dessa Casa Legislativa conceder a reposição inflacionária para essa gurizada que presta um serviço tão importante em praticamente todos os setores, inclusive dos gabinetes dos vereadores e das vereadoras. Então, a mesa diretora cumpre somente a sua obrigação e nós esperamos que isso ocorra todos os anos, porque, logicamente, um valor de bolsa mais atrativo retém os melhores talentos nos espaços, nas empresas públicas e privadas. Então, nós estamos fazendo essa reposição e entendo também que, dentro da legalidade, nós precisamos e podemos pensar em outros benefícios legais, como eu disse, mas que valorizem o trabalho dessa gurizada. Falo aqui gurizada carinhosamente. Já tive vários estagiários, tive a Maiara, tive a Gabriele, tive o Aguinaldo, hoje o João é meu estagiário lá no gabinete e que cumprem um papel importante. Então, conto com a participação, com o voto de todos os colegas vereadores e vereadoras para votarmos na reposição inflacionária e deixo aqui o compromisso de que todos os anos nós assim o façamos. Assim como a reposição inflacionária dos vereadores e vereadoras, dos servidores e vereadoras, precisamos votar anualmente, mas entendo que isso é uma obrigação nossa, para dar a garantia de sustentabilidade. Vários dos nossos estagiários saem daqui correndo, vão para a universidade, têm que fazer prova. Lembrando, queridos estagiários e estagiárias, que a lei de estágio foi alterada pela deputada Manuela Dávila, quando era deputada federal. E garante, por exemplo, que no dia de provas que vocês têm, aqui estou jogando contra nós que somos os gestores, mas a favor do trabalho de vocês. Quando vocês têm prova, teria, por lei, o direito de flexibilidade no vosso horário. E na medida que os estágios têm uma tarefa na formação acadêmica de vocês também, então eu conto com o bom senso e a legalidade dos gestores, dos vereadores, dos coordenadores de setor aqui, para que haja esse entendimento, sempre havendo a justificativa pedagógica da formação de vocês, que haja esse olhar fraterno e comprometido com a vossa formação. Era isso. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato. Com a palavra, vereador Cláudio Libar.
Obrigado, presidente Lucas. Cumprimentar os estagiários. Fui estagiário dos sindicatos metalúrgicos e hoje sou advogado lá. E acredito que a relação do meu partido com o estágio e com a lei de estágio ela é muito grande, né? Relatora da lei de estágio de 2008, a Manuela Dávila. E, infelizmente, nós não tínhamos um regramento legal, nós tínhamos um limbo, né? Que não eram seletistas, não tinham um contrato público. Então, o que acontecia é que não tinha nenhuma garantia. Não tinha garantia a férias, não tinha outras garantias como a passagem que hoje se tem, graças ao estabelecimento de lei. E, obviamente, com esses direitos se estabeleceram os deveres, mas se regraram os modelos de contrato. Presumo que o de você seja de 30 horas, mas pode haver um contrato de 25 horas, pode haver um contrato de 20 horas, com o estabelecimento de uma bolsa e de uma mantenedora que é fiscalizadora. Então, é óbvio que a lei do estágio mudou a minha vida quando fui estagiário, mudou a vida de vocês, mas ela mudou o mercado de trabalho em si. Hoje, uma parcela significativa do serviço público depende dos estagiários para que se mantenha aberto. Não preciso eu falar que o Tribunal de Justiça hoje deve ter um número quase superior de estagiários, vocês têm colegas que estudam direito, do que servidores públicos. Quem faz despacho e sentença, e uma parcela significativa é o estagiário. Isso se aplica no público, mas se aplica no privado. Hoje, os dados da FGV apontam que em 500 mil pessoas são estagiárias no Brasil. Então, uma parcela significativa da população sobrevive do que recebe diretamente do estágio. Mas o que eu destaco da lei de estágio e do que ela espetacular é a garantia na inserção do mercado de trabalho. Mais de 50% dos estagiários garantem a manutenção de um vínculo, e eu me refiro aqui em especial à comunicação da Câmara, que sei que vocês quase todos saem já direcionados em razão da técnica e da excelência da comunicação e dos estágios da comunicação. Então, é importante para o futuro de vocês, mas é importante para o futuro da cidade, é importante para o futuro de todos nós. Eu fui estagiário, a Laís, minha companheira e minha sócia também foi estagiário, o Reis foi estagiário da 2ª Vara da Fazenda Pública, e a doutora Marina, advogada, foi estagiária lá no escritório e hoje é seletista. Eu sou muito grato à lei de estágio, muito grato aos estagiários, eu entendo que vocês fazem a Câmara funcionar, vocês fazem o Tribunal de Justiça funcionar, vocês fazem a Prefeitura funcionar, e o mínimo que a gente tem que fazer é reposição, né? Eu faço convenção coletiva nos sindicatos metalúrgicos. Se a gente tratasse só de convenção, nós entrava em greve, só de reposição a gente entra em greve. Então vocês têm que exigir mais na próxima oportunidade, tem que ter aumento real. Presidente Lucas, de imediato. Obrigada, vereador Libardi. Acredito que esse tema ele é importantíssimo mesmo, né? Lembro quando tomamos posse, alguns estagiários vieram falar comigo de forma muito justa, porque o estágio tem uma importância significativa na nossa vida. Já falei aqui em outra oportunidade que fui estagiária dessa casa, fui estagiária também da Secretaria de Habitação. Não é à toa que hoje a habitação tem um papel central no meu mandato. Comecei a conhecer mais a política a partir do momento que fui estagiária. Então, o estágio ele perpassa toda a nossa vida e precisa ser valorizado como uma importante política pública que prioriza a educação acima de tudo. Nós sabemos que o trabalho ele é fundamental, as pessoas precisam se manter, precisam de remuneração, inclusive para poder estudar. E o estágio é uma importante política que permite que os estudantes estudem e trabalhem de forma digna e, por isso, precisam cada vez mais serem valorizados. Se fosse por mim, particularmente pela minha vontade, o aumento seria muito maior, sem dúvidas nenhuma. Vereador Libardi, temos que lutar por isso. E hoje os serviços, tanto público quanto privados, não existem sem estágio. Poderia falar aqui também do Jovem Aprendiz, que é uma outra política pública importantíssima para as pessoas que estão estudando, e nós precisamos fortalecer cada vez mais. Não é à toa que foram as nossas organizações, Libardi, que pautaram isso, do movimento estudantil, enfim, porque nós sabemos que a educação tem que ser prioridade, e quando o trabalho é necessário como uma forma de renda, ele precisa priorizar a educação. Então, as informações que o vereador Lucas trouxe aqui são importantíssimas para que a gente possa valorizar os nossos estudantes. Então, parabéns para a gurizada que cumpre um importante papel aqui na nossa Câmara e que a gente possa pensar em formas de valorizá-los cada vez mais. Obrigada, vereador, pela parte. Obrigado, e a gente tem que fomentar o objetivo real da lei do estágio, que é garantir a aprendizagem da pessoa. Não é possível que as pessoas contratem estagiário para servir café. Isso é um negócio que eu fico maluco. Vocês estão aqui para aprender, quem foi estagiário no meu escritório está lá para aprender, e todos os locais, em especial no serviço público, precisam ser contratados para aprenderem. E, por fim, eu queria recordar que quem assinou o meu contrato de estágio foi o vereador Lucas Caranhato.
Quando eu fui estagiário no sindicato, ele era o representante da UCS, assinou o meu. E mandar um abraço para um grande amigo meu que foi estagiário dessa casa e nos acompanha, o Otiniel Alves Borges, presidente do Diretório Central dos Estudantes. Obrigado. Bem lembrado, vereador Cláudio Libardi. Obrigado pela deferência. Alguns quilos a menos à época da assinatura. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Vereador Voto Juliano sim, Valim senhor vota presidente. sim. Voto Vereadora sim, Andressa presidente. Marques vota sim. Cláudio Libardi vota sim. Voto sim. Daniel Santos vota sim. Estela Balardim vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Estamos providenciando os equipamentos novos aí. Todo mundo, né? Isso. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 79/2025 foi aprovado por unanimidade, com representação da vereadora Andressa Malman, Marisol Santos e Rose Frigeri, e a ausência do vereador Rafael Bueno, Cristiano Becker e Wagner Petrini. Parabéns. O vereador Bortola está cobrando o bolo aqui depois da sessão. Encerrada a ordem do dia, passemos Declaração ao de líder, presidente. Declaração de líder, presidente. Seguimos a sessão com os bolos depois. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Declaração de líder. Da tribuna, vereador Aldonei Machado. A pressão, falou. A pressão, tô devendo, pior que tô. Vai comprar bolo de ice cream. Normal, né? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Hoje vou citar novamente e falar novamente aqui no meu grande expediente a questão da nova lei da modernização das águas. Colega Sandro Fantinel, colega Edson, colega Eloy, que tem nos acompanhado em algumas reuniões. E ontem eu estive lá na comunidade Nossa Senhora das Dores, lá na 7ª Légua, acompanhando o pessoal. E me surpreendeu aquele pessoal ali que está dentro da bacia do sistema Maestra, que são 1.526 hectares. E eu fiquei surpreso, e até vou usar aquela palavra que o pessoal gosta de usar, pasmem. Essas pessoas não têm a água potável, não têm o acesso. Então, foi uma reivindicação deles ali, que eles estão lá dentro da bacia, estão lá produzindo e não têm acesso à água potável. Então, nessa nova lei que vai vir para nós, nós temos que ter esse benefício àquelas pessoas que estão lá produzindo e cuidando daquela água para que aquela água tenha qualidade. Estivemos lá, né, o colega Edson e o colega Fantinel, lá na comunidade São Francisquinho, e foi uma das maiores reuniões que eu já vi até o momento. Mais de 110 produtores rurais que estavam lá presentes naquela reunião, e a gente conseguia ver no semblante deles, colegas vereadores que estavam lá presentes, a necessidade e o anseio de um olhar mais forte para eles, de uma atenção especial a eles. E a gente espera, colega Sandro, colegas vereadores, que agora com esse novo processo, com essa nova lei, a gente consiga realmente beneficiar esses produtores de água e essas pessoas que estão dentro das bacias. Então, a gente está acompanhando... A gente está acompanhando, sim, no momento oportuno. A gente estava acompanhando e ontem foi a 8ª reunião. Nós tivemos também aqui uma reunião feita pela nossa Comissão da Agricultura, no qual o colega Sandro Fantinel, o presidente, também foi muito proveitosa, teve bastante pessoas presentes. E um tema que foi levantado naquele dia, nós já temos uma solução, né, que é a questão daqueles nossos dois cemitérios de Fazenda Souza e Vila Seca, que estavam lá sem condições de ampliação, e agora já vai ser feito essas melhorias. Então, é importante que a gente vá
escute as pessoas para sentir na pele o que essas pessoas que estão nas bacias estão sentindo, estão sofrendo. Amanhã em Fazenda Souza eu acredito que vai ter muita gente, né, colega Sandro Fantinel, porque aquela região ali está inserida em 2 bacias, né, na bacia tanto do Faxinal como a do Piaí no futuro, né, e ali tem vários produtores rurais que estão dentro dessas bacias, tem vários produtores rurais que já foram autuados. E ontem eu fiquei impressionado ali na Senhora das Dores, porque me parecia que o pessoal tinha um nomezinho lá, o pessoal estava marcando que a pessoa parece que gosta de autuar eles lá, tem até tipo uma certa perseguição, mas enfim. Mas a gente tem que superar isso. Eu acredito que essa nova lei a gente tem que ser mais orientador, né, do que fiscalizador. Fazer uma lei simples, objetiva, que todos entendam, que o agricultor entenda e que ele se sinta feliz e contente com o SAMAI lá, que não fique mais com o medo das multas e represálias. Vereador Sandro, sua parte. Obrigado, vereador Aldonei. É uma pauta importante para todo o município. Eu acredito que até para a região, não só para o município, porque tem outros municípios que têm o mesmo tipo de problema. Mas eu acredito e confiante sou que a mudança da lei ela é muito importante. Ela trará, sim, grandes facilidades onde hoje não existe. Acreditamos aí que uma média de 50% mais flexibilidade do que existe hoje, se ela for compactuada com a lei federal. Mas eu gostaria também de deixar aqui uma opinião, né, para o nosso presidente João Wes, né, que eu acho que tem que dar um curso para os fiscais, né, quando essa lei for promulgada, tem que dar um curso para os fiscais, um curso de bom senso. Porque realmente o que está acontecendo, eu posso dizer tranquilamente que 70% a 80% dos problemas que esses agricultores estão enfrentando é falta de bom senso. Não é desacato à lei, não é falta de executar a lei, mas em si falta de bom senso. Porque estão multando em cima de coisas absurdas e inaceitáveis. Que inclusive na reunião de São Francisquinho, cujo colega estava presente, deixei claro que a todos os agricultores que quando houvesse uma falta de bom senso de algum fiscal, que me procurasse, que eu tomaria as devidas os devidos fins cabíveis. Porque não é possível que se viva num mundo público ganhando dinheiro de quem paga imposto simplesmente para prejudicar aqueles que pagam imposto. Não é para isso que nós estamos aqui. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Sandro. Sua parte, vereador Edson. Vereador Aldonei, de fato, lá em São Francisquinho tinham muitas pessoas, né? Mas o mais importante é a cotização da comunidade, elaborar um documento que será entregue, e é uma das iniciativas porque é uma das coisas que eu acho que são fundamental. Antes da elaboração e da discussão, ouvir a comunidade para não ser o inverso, que na minha modesta opinião é o grande erro das leis muitas vezes. Primeiro você faz a lei para depois discutir. Não, aqui vai ser o inverso. A participação da comunidade nessa discussão. E uma das coisas que o vereador Sandro Fantinel comentou aqui, e ali foi conclamado, e até nós fizemos uma menção sobre isso, a fiscalização ela sempre tem que se pressupor uma orientação, notificação e punição, e não o inverso, né? Sim. E não o inverso, né? Primeiro se pune para depois notificar, para depois orientar. Então, nesse sentido, essas reuniões, que é da Lei das Águas, ela é de fundamental importância pela participação que nós tivemos a oportunidade de ver a comunidade lá em São Francisquinho fazê-lo. E parabéns pela participação lá naquela comunidade, que, aliás, é a vossa comunidade, né? É isso aí. Obrigado, vereador Edson. E é importante a gente tem que ressaltar também, né? Pequena parte, vereador Aldonei. Só um momento, já lhe concedo. E é importante ressaltar também a questão do prefeito Adiló e do vice Nésimo, né? Que foi uma orientação deles, uma pedida deles para que esse projeto essa lei fosse alterada e ainda fosse mandada aqui para nós até o final do ano, lá por novembro, outubro, deve estar chegando aqui para casa. Então é importante que a gente vá falando sobre isso, que os vereadores vão conhecendo mais sobre esse tema, que é um tema muito importante para quem está nessas regiões. Sua parte, vereador Edson. Vereador Aldonei, desculpa. Eu ia dizer uma barbaridade aqui, mas não vou falar. Eles me erram o nome, mas tudo tranquilo.
Vereador Aldonei, cumprimentos pela sua participação intensa, né, nesses debates. Eu acho que isso é muito importante, embora seria um vereador vinculado àquelas comunidades. Mas dizer para Vossa Excelência que nada que já não seja novidade, né, das intervenções da comunidade. Porque cada um que vai para lá coloca o seu problema, né? Normalmente uma fiscalização mal feita, tá? Um tratamento rude, pouca ou nenhuma intervenção de parte do SAMAI do ponto de vista de agilizar alguns procedimentos. Mas eu alertaria esta casa que o fundamental é a gente compreender que são dois tipos de discussão diferentes. Uma para as bacias urbanas e outra para as bacias rurais. São reivindicações e temas completamente diferentes. Se tu pegares os problemas do Serrano, não são os mesmos de Vila Seca e de Fazenda Souza. Tá? Então, isso a gente tem que ter uma atenção muito grande. E eu diria que a nossa legislação de proteção aos mananciais não é uma legislação ruim, é muito boa até. Aliás, garantiu essa água de qualidade que nós temos hoje sendo servida à cidade. Mas o fundamental é o governo entender que tem que mandar para a Câmara, antes ainda da revisão da lei, uma lei específica que trate de pagamentos por serviços ambientais, para tratar aqueles proprietários de áreas em bacia como parceiros e não como adversários, não como inimigos. Tá? Então, essa eu diria que é a legislação mais importante para ser mandada para cá. Lá na revisão da lei, aí sim, nas atividades urbanas, vereador Aldonei. Declaração de líder. Vamos colocar o problema do Serrano, Capivari. Só um minutinho, vereador. Segue em declaração de líder da bancada do PSDB, vereador Aldonei Machado. E já concluo. Obrigado, presidente. Por exemplo, quando formos revisar a legislação, aí sim nós vamos pegar a tabela de atividades, ali é que está o problema, tipo do Serrano, Capivari, San Ciro, Santo Antônio, tá? Parte aqui do Santa Fé. Né? Então, nós temos que mudar as atividades ali, porque esses locais hoje já estão contemplados com bacias, com estações de tratamento de esgoto. É uma nova realidade. Então, essas coisas que nós temos que estar muito atentos, mas acho muito importante se ouvir a população, isso é fundamental. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras, colega Eloy. Muito conhecimento nessa área e a gente tem que aprender com o senhor. E a questão dos pagamentos, né, já começou lá no interior, e isso que o colega vereador Eloy comenta é verdadeiro. Lá no interior, lá nos Dalães, já começou o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais, já começaram a fazer uma parceria. Alguns produtores, 36 produtores, já estão inseridos nesse programa, nesse projeto piloto, e a gente está analisando como é que vai funcionar. E, claro, daqui a pouco, interessante que aqui na cidade se tenha outro tipo de programa para beneficiar aquelas pessoas lá dos bairros São Ciro, Século XX, Marilã, Serrano, né, ali até na região do Fátima também, para que ali realmente são áreas consolidadas, né, são áreas que já tem, uma mecânica, já está ali há quantos anos, um pet shop, tu não consegue ter um pet shop numa área de bacia, então tem que liberar isso aí, né, tem que ter um olhar mais profundo, né, para que esse pessoal consiga realmente trabalhar e empreender dentro das bacias de captação. Que a palavra... Eu de uma parte. Uma parte, colega Libardi. Obrigado pela gentileza, vereadora Aldonei. Eu sou, mesmo sem votarmos, sou praticamente um voto vencido, né, quanto ao tema de bacia e em especial, quanto ao regramento urbano. Eu entendo que nós não podemos avançar e alterar o regramento, em especial de bairros que há impossibilidade da instalação de indústrias que possam ter qualquer potencial poluidor. Eu discordo particularmente do senhor nisso, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Porque algumas saídas, em especial na área rural, que é a área que o senhor atua de forma mais forte, não estão diretamente vinculadas à lei de águas, e sim ao Código de Obras. Eu tenho insistido nisso na Comissão do Meio Ambiente, o senhor teve a oportunidade também de estar comigo, lhe agradeço profundamente por ter ouvido também o nosso lado, e nós precisamos promover uma alteração do Código de Obras. O Código de Obras e a Lei de Águas permitem a construção e
edificações em áreas pré-determinadas de bacia, se houver regramento no Código de Obras. A gente não precisa mudar a lei de águas, a gente tem que alterar o Código de Obras e a regulamentação se dá por decreto. O Ediló pode simplesmente editar um decreto que regulamente o modelo de construção. Entendo todos os agricultores que acabam por ser reféns da lei, tendo a situação do senhor, acho que tem que ter uma contraprestação, não tem nenhum problema. Agora, aquela parcela que promoveu a aquisição posteriormente à lei, como no Serrano, todos sabiam da impossibilidade da construção no local de uma indústria. E aqueles que haviam instalado uma atividade com potencial de risco anteriormente à previsão da lei, continuam com a garantia da possibilidade da manutenção da atividade poluidora. Então, acho que a gente tem que tratar isso de forma muito clara. Aqueles que tinham o direito anterior permanecem com o direito. É só ele fazer a prova perante a Secretaria do Meio Ambiente que a constituição da atividade se deu anteriormente à edição da norma. Só que o senhor imagina a discrepância econômica, e aqui eu vejo praticamente o enriquecimento ilícito, quando se tem a possibilidade de alterar uma lei com a aquisição de terrenos e, posteriormente, esses terrenos vão supervalorizar. Não preciso falar para o senhor, a gente vai ter o dobro, o triplo do valor do terreno. Então, se o objeto é exclusivamente garantir a construção de um pavilhão ou o desenvolvimento de uma agroindústria, nós temos a previsão na lei. Se o objeto é garantir enriquecimento, eu vou sempre me colocar de forma contrária. Nós temos que alterar o Código de Obras e o prefeito pode fazê-lo por decreto. A alteração da lei de águas, para mim, é um jabuti que tem dentro para deixar os ricos mais ricos utilizando o loteamento do Samuara. Isso a gente tem que conversar de forma franca. A gente tem uma área, e a maior área de Mata Atlântica da cidade preservada numa área urbana, que foi mandado para cá uma legislação que autorizava a construção que autorizava a construção de um loteamento para deixar os ricos mais ricos. Isso nós vamos combater até o final. Por que tem tanta área para regularizar o Carmelo? Por que a prefeitura deixa um terceiro ir lá cobrar milhões dos moradores do Carmelo e se preocupa em regularizar uma área que é para deixar os ricos mais ricos, que o terreno vai custar 400 mil? Então, o prefeito que veio aqui explicar. Muito obrigado. Só um minutinho, vereador. Garantido seu tempo, eu vou passar os trabalhos para a vereadora Andressa Marques, que tem uma reunião com o prefeito Ediló, e nomeando a DOC como secretária a vereadora Daiane Mello. Rapidamente essa parte, colega. Rapidamente, vereadora Doni, contribuindo só com esse debate importante, eu acho que isso que o vereador Libardi trouxe é o elemento que mais nos preocupa. Mas quando o senhor fala, eu ouço o vereador Fantinel e outros vereadores que trazem esse tema, se preocupam com os pequenos, enfim, as pessoas que são atingidas, os moradores que são atingidos de alguma forma. Eu acho que nós poderíamos encontrar um meio termo dessa questão, porque, de fato, tem grandes interesses nessa lei das águas. E nós não podemos fechar os olhos para isso, porque a partir do momento que nós aprovarmos tudo, daqui a pouco nós temos, daí vai totalmente na contramão desse debate do meio ambiente que nós temos feito. Mas eu acho que as pessoas que residem precisam ter as suas vidas facilitadas também, né? Os pequenos agricultores, enfim. Então, acho que uma coisa não impede a outra, mas nós não podemos permitir fazer a lei das águas para beneficiar grandes urbanizadoras, né? Grandes empresas que estão, daqui a pouco, tentando fazer uma onda e um lobby dentro dessa situação. Mas eu acho que tem como acomodar os interesses de que realmente nos importa, enfim, se a gente for sensato nesse debate e não deixar que as coisas corram dessa forma. Seria isso. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Andressa, vereador Libardi. E é importante que todos os vereadores possam e participem dessas reuniões, né? Até o momento agora nós tivemos só 4 vereadores participando ativamente, né, dessas reuniões. É importante que os senhores e as senhoras vão nessas reuniões e falem, né, as opiniões de vocês, principalmente aqui nessas regiões da cidade onde vocês conhecem bem e é importante que vocês falem, é importante que vocês entrem no debate, né, que vocês participem dessas reuniões. Então, estão convidados aí nas próximas reuniões a estarem presentes ali. O Samai sempre coloca nas redes sociais as datas das reuniões. É importante participar. É uma grande diferença da cidade para o campo, sim, gigantesca, né? Lá no interior tem uma realidade, aqui na cidade tem outra. Mas, e claro, a gente tem que pensar que existe uma lei federal, tá? Não dá de essa modernização da lei municipal, a lei das águas, não pode ultrapassar ou ser mais branda que a lei federal. Então, ela tem que estar
adequada. Mas isso a gente vai conversando nas próximas reuniões e eu espero que mais vereadores estejam lá presentes nas próximas para nós fazermos um debate junto com a comunidade, que é o importante. Presidente, muito obrigado pelo grande expediente. Colegas, muito obrigado. Obrigada, vereador Aldonei. Com a palavra, o vereador Daniel Santos, da tribuna. Bom dia, vereador. Não, obrigado. Vereador, antes de você entrar no tema, me permite uma pequena parte? Claro, de imediato. Obrigado, vereador. Só para um pequeno comentário sobre a manifestação do vereador Cláudio e da vereadora Andressa. Tem que estudar o que existe, tá? Já existe um loteamento aprovado por lei desta casa, inclusive. Então não vamos inventar a roda aqui, né? Querer inventar alguma coisa que não existe, né? Então, no devido momento, nós vamos tratar desse assunto, vereador Daniel, mas aí vai ficar claro para a população o que existe e o que não existe de fato. Perfeito, vereador. Vou lhe pedir uma parte, 30 segundos. Vocês estão me quebrando as pernas, né? De imediato. Não. O meu desejo maior, vereador Fitz, é que fique bem claro que a população tem oportunidade. Tudo que eu quero é que fique muito claro. Tenho disposição em debater o tema e tive a oportunidade de debater com o senhor até na rádio já. Nós temos posições bem diferentes e seguiremos o debate aqui. Obrigado, vereador Daniel. E vale ressaltar também que, apesar das divergências e questionamentos, o governo nunca deixou de esclarecer ou de fazer as coisas em prol da população, e o melhor tanto que está sendo feito, né? Inclusive, eu quero hoje aproveitar esse espaço para parabenizar o coordenador da Juventude, o Maxwell de Abreu, porque no último dia 24, na quinta-feira, foi lançado no auditório aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, o projeto Capacitar para Liderar, proposto por essa coordenadoria. Esse projeto vai atender 68 das 82 escolas municipais e 31 das 56 escolas estaduais. O município será atendido os alunos que fazem parte do Grêmio Estudantil e nas escolas do estado os alunos do primeiro ano do ensino médio. O projeto vai durar até novembro e tem previsão de capacitação direta para mais de 300 estudantes. O objetivo do projeto é desenvolver habilidades de liderança nos estudantes, promover o autoconhecimento e a autoestima, Obrigado, vereador. Fomentar o trabalho em equipe e a colaboração. O vereador... Seu tempo está garantido, vereador. Por favor, vereador Eloy. Não. Segue, vereador. Fomentar o trabalho em equipe e a colaboração, preparar os estudantes para se tornarem líderes, inspiradores e agentes de mudança em suas comunidades. As atividades previstas: oficinas de liderança e desenvolvimento pessoal, atividades de trabalho em equipe e colaboração, projetos de interação social e comunitária e mentorias e feedback individualizados. Eu acho isso fundamental diante de tudo isso que a gente tem visto nos últimos dias e meses em relação ao que está acontecendo nas escolas. E eu acho que é fundamental nós botarmos essa gurizada para ocupar a cabeça deles, desenvolver o futuro deles enquanto lideranças, enquanto cidadãos. Inclusive, eu vi que a vereadora Andressa estava lá, parabenizo por isso, não pude estar, estava em médico. Eu vi só... Desculpa. Então, assim, parabenizo quem pôde estar lá, infelizmente não consegui estar. Então, quero dar os parabéns pela iniciativa e que espero que os jovens, as famílias, direcionem essa gurizada para esse projeto que é fundamental, não só agora, mas lá na frente. Sua parte, vereador Edson. Vereador Daniel, exatamente isso. Estive representando essa casa no lançamento, foi pela manhã, do Capacitar para Liderar. Tive a oportunidade de, nos anos 80, ser líder estudantil e presidente de Grêmio Estudantil. E participei também de UCES, uma parte de UGES, participávamos de muitos seminários, e ali começou a grande divergência política dentro dos movimentos estudantis. Mas são essas barreiras de proteção natural que nós precisamos criar para as escolas. Eu até tive a oportunidade de sábado na escola José Protásio, eu comentei exatamente sobre isso, do envolvimento que tinham as lideranças no ambiente escolar.
E hoje não se tem mais isso. E os grêmios estudantis, eles têm que ter esse protagonismo, vereador, para que isso que o Vossa Excelência acabou de falar seja coibido no ambiente escolar. De criar um ambiente de paz. E os grêmios estudantis têm que ser motivadores para que mais alunos entendam verdadeiramente esse papel do estudante. Né? De ajudar a escola, de estar do lado dos professores. Isso é de fundamental importância. Parabéns por essa sua fala, porque o carinho que temos pelos grêmios estudantis são fortes. E hoje, se eu não me engano, das escolas do município, 65 tem grêmio estudantil. É isso, vereador. Parabéns pela sua fala. Obrigado e parabéns pela sua presença. Desculpa não ter licitado, não vi no momento do registro da sua presença, mas parabéns por ter participado. Sua parte, vereador Iago. Só passando para parabenizar, dizer que eu já conheço também o trabalho do Max ali, ele faz um excelente serviço há 10 anos e de forma genuína, né? Mais um daqueles servidores que a gente vê que o olho brilha quando está fazendo o trabalho, porque gosta do que faz. Aqui, dá os parabéns para o Nesp por confiar no trabalho do Max de um tempinho já para cá, que vem confiando, então parabéns a eles aí e ao governo que acerta em deixar o Max coordenar esse projeto, que são 68 escolas no município e 31, salvo engano, no estado, né? Então, parabenizar aqui eles e continuem nessa linha, que é muito bom a gente valorizar os jovens, né? Que é a base da sociedade. É isso aí. Enquanto a gente estiver trabalhando a ocupação dos jovens no bom sentido, né, não só na sala de aula, no estudo pedagógico, mas nessa questão de desenvolvimento enquanto cidadão, enquanto profissional. Outro assunto que eu quero trazer aqui, ontem a Secretaria de Saúde divulgou dados da ausência, da falta da população em consultas agendadas nas UBSs. E detalhe, são consultas agendadas de uma semana para outra. E isso afeta e muito aqueles que estão precisando de consultas. Então, só para vocês terem uma ideia, só na primeira quinzena de abril foram 1.260 faltas. Foram 614 faltas em consulta com médico clínico ou de estratégia saúde da família. 346 faltas em consulta com ginecologistas e 300 faltas em consulta com pediatra. São consultas agendadas de uma semana para outra. Então a população precisa ter essa consciência. E olha que eu vou dizer para vocês, quem tem plano de saúde, eu aguardei 1 mês e meio para o oftalmologista que foi atendido semana passada, com plano de saúde. E essas consultas das UBS são agendadas de uma semana para outra, em 15 dias, 1.260 faltas. Então a gente tem sim que cobrar do poder público enquanto aos atendimentos, aos exames, mas nesse caso, onde o serviço está sendo prestado, nós temos que ter, inclusive nós aqui enquanto vereadores, que temos cada um seu público, fazer essa campanha com as pessoas que valorizem, porque no momento que essas estão faltando, outras que queriam estar lá não foram atendidas, não conseguiram a agenda. Então essa é uma observação que está sendo prestado o serviço, mas a população está deixando de fazer esse atendimento, de comparecer. Outra informação que eu tenho que fazer aqui, e é importante porque eu fui muito cobrado, enquanto presidente da CCJ, sobre o segmento do regimento interno e a questão de prazos, reuniões. Foi passado na reunião sobre como ia ser conduzido a relatoria dos projetos e designado para cada membro da CCJ. Então, vereadores da casa, no dia que isso aconteceu, eu falei para todos em relação ao tempo e como ia ser conduzido e que isso ia mudar. Então, quero deixar claro aqui, enquanto presidente da CCJ, que foram passados e hoje nós passamos de 30 dias e alguns dos membros já passou desses 30 dias e não conseguiram passar nenhum relatório ainda enquanto relator de projeto. Então, quero deixar isso claro, deixar isso público e na próxima reunião isso vai ser cobrado de novo, mas assim como eu fui cobrado, eu tenho que cobrar e deixar público isso quanto ao compromisso de cada vereador membro da CCJ, que os prazos não estão sendo seguidos, os prazos estipulados por mim, presidente da comissão, e que fui cobrado para que fosse passado a esses vereadores esses projetos. Enquanto isso, a gente está aguardando, isso vai afetar o andamento dos projetos de todos da casa. E então, era isso, pessoal. Agradeço e muito obrigado. Obrigada, vereador Daniel Santos. Bancada do PSD, vereador Juliano Valim, da tribuna. Muito bom dia, presidente Andressa, demais público nos prestigia aí pela TV Câmara, demais redes sociais.
Hoje venho falar de uma conquista lá no bairro Planalto. A minha assessoria vai exibir agora o slide e um vídeo também. Vamos só erguer o volume ali, por gentileza. Já fazer um agradecimento ao Vamos iniciar do início o vídeo, por gentileza. E também o seu assessor, o pescador. Conforme está aí sendo exibido nas imagens, foi feita a pintura de toda a quadra de esporte e do parquinho. Inclusive, feita a demarcação da divisão aqui da quadra, pintura das goleiras, da parte de basquete, também das arquibancadas, e principalmente lá nos brinquedos, aonde que é lazer, onde que é cultura, onde que é esporte, que as crianças acabam usufruindo deste espaço. Vereador Juliano Valim, sempre fazendo a diferença na vida das pessoas, e principalmente na sociedade caxiense, independente do bairro de Caxias, sempre em ação. Este sim é minha obrigação de vereador de Caxias do Sul e Serra Gaúcha. Ressaltando que aí é uma visita lá no bairro Planalto, onde que moradores fizeram pedido ao meu gabinete, reivindicando a pintura, também a parte de divisão, inclusive está sendo exibidas as imagens aí mais visualizações. Olha a pintura de cordões, do parquinho. Olha os brinquedos ali, pintura em verde, amarelo, divisão da quadra em amarelo, as arquibancadas, as muretas ao entorno. Algo nobre que significa cultura, lazer e, claro, quem ganha é a comunidade. Ressaltando que é uma indicação deste vereador, friso, deste vereador Juliano Valim. Abaixo tem mais um slide. Inclusive, eu tenho que parabenizar aqui ao secretário Cadori, lá da Secretaria de Esporte e Lazer, ao seu assessor, o Antônio Pescador, do qual a gente fez a indicação que foi lá para a Secretaria de Esporte e Lazer, e após o mesmo fez um encaminhamento para a Secretaria do Meio Ambiente, né, para que essa obra fosse atendida. Inclusive, mostra aí o antes, né? Olha a bagunça, o transtorno, a questão de lixo, má pintura, né, ali da quadra, e hoje está um espetáculo. Olha aí com pichações. Aí a área de lazer, lá leva o nome de Alfredo Pereira de Souza, e agora o depois, né, toda essa pintura maravilhosa que tem que parabenizar aí os servidores públicos, do qual fizeram esse trabalho bem feito. Olha aí as partes da cesta ali de basquete, um trabalho louvável, e volto a frisar, parabéns àquela comunidade que de fato está tendo uma dignidade aí e respaldo. Agora vamos falar da nossa segunda parte, né, do qual eu quero que neste momento possa ser exibido o vídeo e um poder de reflexão, e que nossos nobres colegas vereadores prestem atenção. Eu, como presidente da MOC Planalto 2, tinha um compromisso com essa comunidade de entregar Expande a tela. Uma qualidade melhor para essa quadra que é tão utilizada pelas crianças. Aí. Ergue o volume bem alto, por gentileza. Pode exibir novamente. Eu, como presidente da MOC Planalto 2, tinha um compromisso com essa comunidade de entregar uma qualidade melhor para essa quadra que é tão utilizada pelas crianças. Tá. Eu queria só apenas fazer alguns questionamentos, né? Esse sujeito que aparece aí no vídeo, o que ele é afinal? Se ele é presidente do bairro, se ele é secretário, se ele é um chupim, se ele é um papagaio de pirata ou é um vereador, né? Porque esse sujeito agindo de má fé, aonde que falta de ética, falta de coleguismo, né? Foi se promover em uma das minhas obras, aonde que foi feita a indicação, tudo com transparência, com legalidade, algo que é um dever do todo vereador aqui desta casa. E esse sujeito, infelizmente,
ele irá voltar daqui 3 anos e meio, a ocupar esse cargo de vereador. E isso me deixa muito nervoso, porque este vereador não se promove em obras de colegas. Agora vá lá e faça um vídeo, olha aqui como secretário, enfim, representando o executivo, ao vereador que fez essa indicação, representando a população de Caxias do Sul, que cobrou uma melhoria lá para aquele bairro. Não, vai lá e diz que a obra é dele. Onde que se viu? Não é porque ele mora lá no bairro que tudo é obra dele. Muitos vereadores dessa casa vão lá no bairro que eu resido, eu moro lá, mas eu sou vereador de Caxias. Bom, lá se é a obra que ele fez o pedido, fez a indicação, vai lá e se autovalorize. Olha, que uma obra desse vereador que a população fez o pedido e foi feito. Agora, não admito um secretário fazer esse tipo de atitude que não é nobre, é falta de ética. E não posso esquecer, né, que, como a gente às vezes fica pensando e voltando no passado, da nossa ex-vereadora Gladys Frisso e o nosso hoje secretário atual, que é o vereador Bressan, que no qual, na época lá, na última gestão, eles faziam aqui os documentos, faziam as indicações, e depois o vereador ia lá e se promovia em cima. Vai ver se estão reeleitos, vamos ver se está aqui nessa casa de novo. Não, porque faltaram com a ética e a moralidade e hoje não se reelegeram o vereador. Mostra que a coerência tem sim o seu respaldo positivo. E a população, sim, está atenta ao político que de fato faz um trabalho transparente. E isso tem que ir à população. A população tem que ter conhecimento do vereador que tem os seus méritos e que de fato foi eleito para isso. E pode ter certeza, o nosso nobre secretário Weber, que estaremos sim fazendo mais obras lá no bairro Planalto e região, que é o bairro que o senhor reside. Porque a população de lá fez pedido a esse vereador e vamos sim, em breve, estar lá inaugurando obras, tirando fotos, mostrando as coisas que têm a evoluir, a melhorar, mas estaremos exibindo sim o nosso trabalho bem feito, do qual, volto a frisar, fui eleito para isso. E a terceira etapa, terceiro tema que eu trago a essa casa, que inclusive cobrei na reunião de governo, que um fato grave, que também envolve este secretário, que há mais de meio ano eu fiz uma indicação, do qual está aqui, ó. Urgência, indica o Poder Público Municipal, através, né, da Secretaria competente, que faça a poda das árvores ao entorno da Crespocar, uma das maiores revendedoras de carro da Serra Gaúcha, que tem mais de 7 funcionários, que já pela segunda vez tentaram assaltar, que está ali as fotos, ó. Inclusive teve um baita de um marginal ali, ó, que deixou até a roupa ali no fugir, ó, que está pendurado lá no pé da árvore lá, ó. Como que o proprietário vai pagar uma empresa para fazer uma poda onde que envolve energia elétrica, que é onde que só a Secretaria do Meio Ambiente tem equipe preparada para fazer esse serviço. Aí você observa nas redes sociais outros bairros, né? Não sei como é que pode direcionamento, são feitas as obras. Ali, na rua paralela, foi feita a poda de todas as árvores, menos porque era um pedido do vereador Juliano Valim. Na esquina, questão de 50 metros abaixo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Porque é o vereador Juliano Valim que fez o pedido? Olha, prefeito Ediló, o senhor vai ter que rever algumas secretarias, porque eu estou sendo bocoitado. Inclusive, se não for feito na próxima semana, já aviso, estarei ingressando no Ministério Público contra a secretaria deste secretário. Tá? Porque do jeito que está, não dá para continuar. Quando tem que elogiar, estarei aqui elogiando. Estarei aqui cobrando e mostrando, porque quando for feito esse serviço, eu quero vir aqui elogiar. Parabéns, prefeito Ediló, porque foi feito o serviço bem feito. Sua parte, por gentileza, vereador Iago. Não, só queria fazer ali um comentário que pode ficar tranquilo, vereador, que não é nada contra a sua pessoa,
que o governo Adiló não discrimina ninguém, ele não faz para ninguém as coisas, ele não atende nenhuma demanda, nem minha, nem do vereador aqui. Então a dele também não foi atendida, então é direitos iguais para todos na questão ali, na demora da poda das árvores, seria isso. Agradeço suas considerações, vereador Iago. Inclusive, que vou citar o nome, que para não ser injusto da secretaria, é Secretaria de Gestão Urbana de Caxias do Sul. Então, que esse sujeito reveja a postura de trabalho, porque a reunião que nós fizemos lá na Secretaria do Meio Ambiente, que estava o secretário também, Ronaldo Munati, também, né, faz mais de 40 dias e foi chamado junto, porque eu vejo seguidamente esse cidadão circulando pela prefeitura e conversei com ele a semana passada, vai ser feito quando a poda das árvores? E até agora, nada, está no cronograma. Já faz meio ano que foi feito o pedido, presidente dessa casa. Então, acho que faz mais meio ano. Não vai, não, porque nós vamos ingressar no Ministério Público. Meu muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Juliano Valim. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza, presidente. Eu vou começar respondendo o vereador Daniel, e ele foi muito respeitoso. Eu vou manter o respeito por um requerimento de Vossa Excelência também. Os 30 dias para apresentação dos pareceres da CCJ acabaram no dia 20. Efetivamente, o senhor tem razão, eu vou apresentar eles até dia 2. Os 30 dias que pediram para podar minhas árvores no Parque Oasis também acabaram no dia 20. Vamos ver se o senhor consegue, que podem até dia 2. Então, fica no meu compromisso de entregar até dia 2 e eu quero o seu compromisso de podarem até dia 2. Vou incluir esses pedidos também do vereador Juliano, do vereador Iago, do vereador Pedro. Tratar de outros temas que são importantes. Peço uma parte, vereador. De imediato. Obrigado pela gentileza, vereador Cláudio. Eu queria dizer, vereador Valim, minha opinião particular, não sei dos assuntos de vocês ali, né, particular, mas eu acho que não é pessoal, porque eu mesmo tenho uma ótima relação ali com o vereador Weber, secretário agora, e eu também tenho a minha cabeleireira lá do bairro dele, do Planalto, tem mais de 2 anos esperando uma poda lá. E eu mandei um vídeo para ele esse dia, ele disse, essa rua eu conheço aí e tal, eu já vou lá e vou fazer. Beleza, então assim, eu acredito que essa é uma secretaria que demorou para se organizar, foi uma das últimas agora, e pode ter sim algum negócio ali que esteja pendente, que precisa ser melhorado, mas eu acho que não é questão pessoal no meu ponto de vista. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Olha, sinceramente, eu esperava uma explicação melhor essa do que a comparação para eu podar as árvores do seu atraso em relação à relatoria dos projetos, mas tudo bem, segue o baile. Obrigado. Nada, não tem problema. Vou apresentar e, obviamente, o prejuízo não é do senhor, é da casa. Vamos apresentá-los até dia 2. Obrigado pela advertência. Tratar de um tema específico e interrelacionado com o que foi tratado num debate meu e do vereador Friso, que me acompanhará até o final da sessão. A primeira questão é que o Supremo Tribunal Federal tomou uma importante decisão através da relatoria do ministro Flávio Dino na última semana, reconhecendo a necessidade da aplicação da Constituição Federal quando da preservação das áreas, em especial daquelas áreas que são importantes para os biomas e para a biodiversidade do planeta, restando autorizado a desapropriação dessas áreas para que nós possamos garantir a preservação não só da Mata Atlântica, como do bioma Amazônia, que é especificamente a decisão do ministro Flávio Dino. Então, se tem gente promovendo queimada, diferente da cultura do Pampa, que é amplamente aceito, nós precisamos promover a garantia da manutenção desta mata, e não sendo preservada essa mata pelo proprietário, que o governo consiga garantir através da desapropriação e da indenização do proprietário dessa terra. E, por fim, queria tratar do Plano Municipal da Mata Atlântica, que reconhece a existência de 77 hectares de Mata Atlântica no Samoara. Eu não sou biólogo, não sou agrônomo, sou advogado e bom leitor, vereador. Então, ou nós mudamos a lei do Plano Municipal de Mata Atlântica, ou o município reconhece o Samoara como Mata Atlântica. E eu e Vossa Excelência sabemos do que mais que a lei municipal, nós tivemos uma alteração no regramento estadual que acabou com uma catástrofe ambiental e que permitiu licenciar a área do Samoara para construir um loteamento. Nós mudamos a lei estadual já e agora vamos mudar a lei municipal para beneficiar novamente os ricos.
podem mudar. Não vão mudar com o meu voto. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhora presidente, senhores vereadores, então eu vou continuar no assunto do vereador Juliano Valim, pelas questões que a gente tem diversas indicações aí para melhorias em praças, para corte de árvore e, infelizmente, não estão sendo atendidas. E eu acredito que houve, até estávamos conversando eu e a vereadora Andressa, uma questão de realocação para a gestão urbana e que a secretaria não estava, né? Como era uma secretaria nova, ela ficou com todas essas situações aí, que eram ou do meio ambiente, do esporte e lazer, e eles não estão conseguindo dar conta. Porém, a cidade precisa desse atendimento. A gente está com a praça central lá do bairro Fátima, a praça Otacílio Paim, que está deteriorada, não tem nenhuma lixeira. Isso a gente vem pedindo, não é de hoje. Secretário era o Nério, do Meio Ambiente, e a gente já estava fazendo pedido de lixeira na praça. Como é que tu orienta a comunidade a colocar o lixo no lixo se não tem lixo? É complicado. Acabamos nós, que tínhamos um gabinete itinerante no sábado, lá no bairro Fátima, acabamos limpando a praça, juntando lixo, ensacando e mandando as fotos para a Codeca fazer o recolhimento. Mas isso é inadmissível. Eu conversei com o secretário Weber, ele estava numa reunião lá no São Vitor Coab na semana passada, em relação à saúde. Eu estava presente também a convite dos moradores e conversei com ele que as indicações precisam ter um olhar estratégico da secretaria. A gente precisa. E ele disse assim, antes de eu dizer que eu tinha indicação, ele disse, eu estou fazendo conforme vem a demanda. Eu digo, mas a minha indicação é de quando eu cheguei na Câmara de Vereadores e não foi atendida. Fora outras situações que nem estamos falando de construção de novas praças, novos parques. Falar do bairro Quênio, do Filomena Rec, que não tem um simples espaço para as crianças brincar. Estamos falando, no mínimo, só da questão da manutenção. Então, é importante que a prefeitura tenha um olhar para isso e, principalmente, a poda de árvore e o corte, eles precisam ser olhados para se fazer um mutirão na cidade urgentemente, porque temos casos aí de 2, 3 anos sendo solicitado. E, querendo ou não, é segurança. Estamos falando da questão de segurança de muitos locais com a poda de árvore que precisa ser realizada. Seu à parte, vereador Iago. Não, só parabenizar, sempre dizendo que é bom a gente cobrar aqui, né? Porque uma oposição forte, ali, uma cobrança do executivo torna o governo forte, né? Mas queria dizer que a gente fez também alguns pedidos ali, principalmente aqui do Parque dos Macaquinhos, a questão da iluminação, e a gente foi atendido ali, teve uma troca de lâmpadas, o pessoal botou LED, está melhorando, ficou melhor, então a gente está aqui. No início ali do mandato, eu vi o Weber para um lado e para o outro ali, porque não tinha estrutura, não tinha sala, né? Então, eu acho que o governo também se atrapalhou nesse início, né? Tem toda uma transição, mas eu acho que também, quando foi proposta essa secretaria, já deveria estar pronta essa ideia, né? Está estruturada. Mas a gente vai seguir cobrando aqui, mas também queria dizer que contem com nós para cobrar e quando fizerem as coisas, a gente vai vir aqui para elogiar, né? Fazer justiça, né? Então, contem comigo aí nas cobranças. Obrigado. É isso mesmo, vereador Iago. Precisa ser planejado, né? A gente, afinal, os pedidos da comunidade não param. Então, o governo continuou, mas o prefeito, então a gente espera que as coisas continuem. Mesmo que tenha uma outra secretaria que não tivesse o local físico, mas que as coisas estivessem acontecendo no decorrer. Então, eu acredito que é muito importante a gente sinalizar para isso, para que ocorra as coisas no governo, porque é bem das pessoas. A gente vem aqui para fazer a questão da oposição, para falar o que precisa ser feito, mas isso é também para que as coisas realmente aconteçam e não sejam maquiadas por alguma situação em específico. E já ouvi falar também, porque era o bairro do vereador Weber, hoje secretário, que foi atendido e não o Fátima e não outro lugar. Então, a gente precisa ter esse cuidado também na administração pública para que as coisas aconteçam. Seu à parte, vereador Libar. Eu só queria destacar uma situação que eu separo sempre entre aqueles que querem e aqueles que não querem, né? Porque, bom, fazer muitas vezes não depende exclusivamente deles. O secretário Weber é um secretário que eu ligo para ele 3, 4 vezes por semana. Ele me atende as 3, 4 vezes por semana. E o que eu escuto dele muitas vezes
com certeza o que a senhora deve escutar também, que são poucas equipes. Então, bom, a gente tem que aumentar as equipes para garantir a poda. Então, vou no mesmo linha da senhora, entendo que há necessidade de aumentar as equipes para que nós consigamos garantir a poda não só no bairro dele ou na integralidade dos bairros da cidade. Obrigado. E o secretário Weber, a gente tem um bom diálogo, conversa, mas eu digo que houve ali na questão quando teve o carnaval, e não estou falando nem do carnaval de rua, estou falando do carnaval ao redor, até dos blocos e tudo mais, houve ali um mutirão para que as coisas acontecessem. E não estou criticando essa situação. Ele pode acontecer aquela poda para acontecer um evento, mas ela também tem que acontecer nas demais ruas da cidade, nos demais bairros e demais loteamentos, esses mutirões, para que as coisas aconteçam. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Obrigada, vereadora Daiane Mello. Vereadora Rose Frigieri, prejudicada. Vereadora Marisol Santos, prejudicada. Vereadora Estela Balardim. Muito obrigada, senhora presidente. Eu quero falar sobre uma questão. Ontem, inclusive, a gente teve um ato que é em relação à reforma da UBS do Mariane. Sempre que a gente fala de UBS, a gente está falando de prevenção à saúde, porta de entrada do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, é fundamental a gente falar da boa estrutura e do bom funcionamento das nossas UBSs, para que a gente tenha um bom funcionamento da saúde como um todo. Se a gente não quer ver cada vez mais os casos hospitalares de necessidade de intervenção cirúrgica aumentarem, é importante que a gente tenha uma UBS bem estruturada, lá na base, lá na ponta, lá no território, para auxiliar a população em todas as suas necessidades. A UBS do Mariane, ela teve diversas previsões de entrega da obra. Uma delas em janeiro de 2024. Depois passou para abril, depois passou para agosto. Agora a gente está em maio, adentrando a maio de 2025 e a reforma ainda não foi concluída. Uma parte, vereadora. A gente tem, já lhe concedo, a gente tem por relato dos moradores que eles têm muita dificuldade de conseguir visualizar trabalhadores lá fazendo a obra acontecer. E aqui é um relato dos moradores que deve ser levado em consideração, porque se a gente tem um atraso da obra, a gente tem um atraso por algum motivo. Esse motivo não foi explicado para os moradores, esse motivo não foi trago aqui, e inclusive pode ser trago, vereador Daniel, que a gente entenda o porquê que essa obra não está sendo entregue. E a UBS, ela está lá no céu do Cidade Nova, num local muito apertado, difícil para os funcionários conseguirem cumprir suas tarefas, difícil para as pessoas da comunidade terem acesso, porque, infelizmente, nem itinerário de ônibus a gente tem da população do Mariane para acessar a UBS que está no céu do Cidade Nova. Então, como que a gente vai falar de pleno acesso à saúde se a gente tem uma obra atrasada em um ano que não garante nem acesso às pessoas através do transporte público na UBS onde ela está localizada? Sem contar essa questão do acesso, as pessoas, moradores e moradoras que vão lá para serem atendidos, têm que esperar o seu atendimento no frio, no calor, no sol, na chuva, porque dentro da UBS é tão pequeno o espaço que eles não conseguem estar ali. Então, a gente precisa olhar com muita atenção para essa questão, porque a precariedade ela está imposta para os servidores e servidoras que estão sendo colocados a trabalhar em um local muito menor e muito aquém da necessidade da UBS. A gente está falando de uma precariedade de um serviço essencial à população, quando a população não consegue ter acesso através do transporte público aonde é a UBS, e a gente está falando de um descaso com toda a população, quando a gente tem um atraso de um ano numa reforma de uma UBS e não tem retorno dos motivos desse atraso. Seu à parte, vereadora Daiane. Vereadora Estela, eu participei desde a questão do início da questão da obra ali do Mariane, porque eu estava na Estação Cidadania e Cultura, onde a UBS foi direcionada. E desde lá a gente relata a dificuldade, porque é um espaço menor, porque os servidores não têm espaço nenhum nem para comer, é um bairro mais afastado, né? E a gente fala dessa dificuldade, mas foi garantido que em um ano
seria entregue. Na verdade, o projeto inicial eram para 9 meses. A gente contabilizou 1 ano, mas desde lá os atrasos continuam. Era agora para ser entregue no início de abril e a gente já... Inclusive, na reunião da saúde que teve aqui na Câmara, eu conversei com o secretário e pedi para ele se seria entregue. Por quê? Porque os relatos da comunidade é que não tinham pessoas trabalhando lá dentro. E é essa dificuldade que a gente já sabe que ali na frente vai dar problema. Então, a gente precisa de uma maior fiscalização. A Secretaria da Saúde colocou na situação que é a Secretaria, o Escritório de Projetos, alguma coisa que tem que fiscalizar e não a Secretaria da Saúde. Então, a gente pede uma fiscalização maior, porque agora, já no mês de maio, encerra o 10º prazo que eles pedem em relação à abertura da UBS do bairro Mariane, na qual a gente participou desde o princípio, desde a ordem de início, e acredita que seja muito importante para a região oeste da nossa cidade. Parabéns por trazer esse tema e obrigado pela parte. Para concluir, senhora presidente, perfeito, vereadora Daiane, muito bem colocado, independente da secretaria que é responsável. Alguém é o responsável e alguém tem que fazer essa fiscalização, porque a gente não pode concordar com serviços essenciais não sendo disponibilizados para a população. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Com a palavra, o vereador Eloy Frisso. Minha cara presidente, me permita, vereador Daniel, fazer às vezes aqui de líder do governo, auxiliar, né? Eu entendo, vereador Daniel, que o nosso governo vive um momento muito bom, de virada de chave, né? A gente percebe que as coisas estão começando a acontecer. Veja o que foi o programa de asfaltamento, de recuperação dos asfaltos pela cidade inteira, né? Várias ruas com o asfalto recuperado. Nas prestações de contas que o prefeito Adiló tem feito, e uma especial, do período das enchentes, mais de 500 pontos na cidade e no município, né, especialmente na área no interior, já mais de 90% foram recuperados. Eu sou do tipo vereador que não me classifico como despachante. Não sou trocador de lâmpada, não sou desentupidor de bueiro. Tá? Não sou. Tá? Tem vereador, eu respeito o perfil de cada vereador. Eu recomendo até à minha assessoria que evite indicação. Ligue lá para a Alô Caxias e protocola. Ligue lá para a Alô Caxias e protocola. Na situação como secretário, eu tinha situações, vereador Daiane, que vinham lá 6 demandas de 6 vereadores diferentes. Tinha que botar uma equipe lá para responder para os vereadores, foi atendida a sua troca de lâmpada, a mesma lâmpada. Então, tem vereadores que têm esse perfil de buscar atendimento de demandas. É um presidente de bairro assalariado. Um presidente de bairro assalariado, com todo respeito, tá? Mas eu não tenho esse perfil. Respeito o perfil dos outros. O secretário Weber está recém montando uma secretaria. Vai ser a principal secretaria de demandas a nível de manutenção da cidade. Poda de árvores, troca de lâmpadas, calçadas e não sei o quê. Eu não vou entrar nesse campeonato Série D, né, de disputa de indicações. Tá? Não vou entrar nesse campeonato. Com todo respeito, tá? Todo respeito para dizer, eu encaminhei 1000 indicações. E quero que o secretário responda a cada uma. Não importa se a indicação chegou 4 dias atrasado depois da entrega da obra. Então, com todo respeito a todos aqui, eu vinha conversando no sábado com o secretário Rodrigo Weber, e ele me colocava as dificuldades, de fato, não tem pessoal. Não estão montadas as equipes ainda, o vereador foi muito feliz quando colocou essa situação, né? De fato, está lá montando uma secretaria, uma pessoa benegada, 24 horas por dia trabalhando. Agora, ficar aí nessa, porque atende o bairro dele. Vamos pegar um outro tipo de argumento, né, pessoal? Demandas existem em todos os bairros.
todos os bairros. E se o secretário viesse aqui fazer uma prestação de contas, os senhores provavelmente iriam ver que praticamente todos os bairros da cidade estão sendo atendidos. Agora existe um cronograma, vai existir um cronograma. Eu mesmo solicitei para ele uma poda de árvore, isso já tem mais de 60 dias, não fui atendido. Quem me solicitou, ali no bairro Madureira, o secretário disse, não conseguimos chegar lá ainda, Friso. Então, tudo bem, vai lá, num determinado tempo vai acontecer. E mesmo a questão da poda de árvores é uma questão polêmica. Vereadores, ela tem que ser bem feita, tem que ter critério, tem que ter critério. Tu não pode assassinar as árvores, Então, essas coisas todas, vereador Daniel, eu vejo que o governo efetivamente está fazendo uma virada de chave. Está começando a viver um momento bom a nível da cidade, de entrega de obras, de projetos que estão sendo encaminhados, e tenho a certeza que nós vamos acertar muito no governo. E o secretário Weber, tenho certeza absoluta, vai ser ainda muito elogiado nesta casa pelo trabalho sério que vem fazendo, pelo trabalho correto que vem fazendo. Tenho muito respeito por Vossa Senhoria, vereador Juliano, mas provavelmente, talvez, houve ali uma falta de um diálogo com o secretário, do ponto de vista de entender a sua demanda, o que aconteceu e tal. E eu acho que vir aqui desancar não é o caso. Eu acho que tem outras formas que a gente consegue resolver esse tipo de problema. Sei que Vossa Senhoria é um vereador sério, que busca atender às demandas da sua comunidade, de toda a cidade, mas tem momentos, vereador Daniel, que não tem como, tem como atender. E essa pracinha, por exemplo, que Vossa Senhoria citou aí, é uma pracinha já executada há anos, Foi, na realidade, uma recuperação da pracinha, Pelo que o pessoal me comentou, ainda posso me informar melhor, inclusive, sobre o que aconteceu nesse episódio, mas faço esse registro. Pois não? Para concluir. Então, estou concluído. A senhora mandou, eu estou encerrando. Obrigado, vereador Daniel, pela possibilidade de lhe ajudar nessa defesa. Obrigada, vereador Eloy Frício. Vereadora Sandra Bonito, prejudicada. Vereador Edson da Rosa, prejudicado. Vereador Ramon, prejudicado. Vereador Cristiano Becker, prejudicado. Vereador Juliano Valim, da tribuna. Nobre presidente, mais uma vez tenho que voltar a essa tribuna, não irei me pronunciar. Mas, vereador Eloy Frício, com todo o respeito que eu tenho pela vossa pessoa, com vários mandatos aqui nessa casa, mas assim, este vereador foi eleito pelo voto, fiz quase 5.000 votos. O senhor está aqui, não foi pelo voto, o senhor está aqui porque o governo fez ali umas articulações e o senhor está aqui como vereador. Então, e este cidadão chamado Weber, secretário, está lá como secretário devido a essas articulações também. Então, este vereador aqui, eu cobro um direito da população. E eu não cobro jeitinho e não faço privilégios, que é o que está acontecendo, privilégios. Falta o quê? Competência, eficiência, planejamento estratégico. E não é falta de articulação, vereador Eloy, porque eu conversei com esse cidadão mais que 3 vezes. Mais que 3 vezes. Fico até engasgado de nervoso que eu fico. Então, assim, em questão do executivo, eu faço parte da base. E cobrei, inclusive, numa reunião da base. Esta falta de organização. E tenho que parabenizar o prefeito Agiló, sim, porque está fazendo várias obras no município de Caxias do Sul, inclusive obras que esse vereador fez indicações há mais de 3 anos atrás, obras grandiosas, obras milionárias, que estão saindo do papel e se transformando em realidade. Isso eu tenho que parabenizar, sim, porque eu faço parte da base e o que é certo tem que ser defensável. E eu defendo. Agora, benefícios e privilégios, dependendo da secretaria, isso é totalmente incoerente e acho que nenhum vereador aqui admite isso. Isso é inadmissível. Não pode acontecer. Independente do bairro de Caxias do Sul.
é coerência, responsabilidade, comprometimento. Quem paga o salário do secretário é a população caxiense. Quem cobra uma poda, ali ao lado da Crespocar, são árvores. Dia de chuva, pode uma criança se encostar, morrer eletrocutada, daí não adianta ir para as redes sociais e cobrar. Tu tem que evitar, tu tem que fazer o básico. É evitar os problemas, evitar uma fatalidade. Depois não adianta todo mundo se comover, que nem a história daquela professora, que todo mundo nas mídias sociais comovido. Nós temos que ver as ações para o futuro evitar esse tipo de problemas. E ali vamos evitar agora. O seu parte, vereadora, por gentileza. Vereador Juliano, aqui eu falo também da questão das indicações e dos protocolos. Vereador Eloy Frisso, quando fala que é a gente fazer indicações, daqui a pouco vira um ranking, né? Eu acredito que é o método que a gente tem de cobrar a administração. Mas a iluminação pública, vereador, já nem está entrando nas nossas indicações, porque iluminação pública, a PPP, está funcionando. Então, se a gente está fazendo o pedido, está funcionando, faz o protocolo e ok. O problema é a gente fazer indicações, por exemplo, a da Lagoa do Parque Oásis, que é uma solicitação que eu queria saber qual secretaria que tem que fazer isso, porque a revitalização da Lagoa do Parque Oásis, com aquele cheiro horrível que está, que já fomos inclusive no Ministério Público, que não tem nenhuma secretaria responsável, não é meio ambiente, não é gestão urbana, não é esporte e lazer, qual secretaria que é? E desde o primeiro dia que a gente estava aqui, a gente fez o pedido da revitalização daquela lagoa. Então, a gente não está entendendo. A secretaria foi criada, porém, não tem servidores, a gente entende que não tem, mas tem secretário adjunto, tem equipe, ela já está tendo um custo para a administração. Infelizmente, a gente tem que fazer o quê? Então, colocar servidores nessa secretaria para conseguir atender as pessoas, porque senão a gente vai justificar como a existência de uma secretaria se a gente não tiver servidores para fazer o que tem que ser feito. Obrigado, vereador. Agradeço suas considerações, vereadora. Inclusive, vereadora, eu fico muito chateado por causa que assim, tu anda pelos corredores da prefeitura, quando a gente vai nas reuniões, o secretário Weber vi várias vezes. Então, assim, tempo tem. Falta o que quer. São critérios e atitude para resolver os problemas. E assim, vereador Eloy, eu tenho orgulho de ser vereador povão e de bairro. Não é por acaso que eu fiz quase 5.000 votos e estou aqui nessa casa. Eu não estou aqui por articulações políticas, eu estou aqui no poder do voto. Porque a população sabe do trabalho sério que o seu vereador faz, e não só em Caxias, em nível de Estado já. Não é só Caxias, em nível de Estado. Que fique bem frisado, é só olhar minhas redes sociais. É um trabalho honesto, transparente, com articulações positivas em prol da população. Que é isso que eu faço. E falo com propriedade, com conhecimento de causa. E eu defendo o que é o certo. Agora, não defendo o que não procede. E segundo passo, só frisando, que também numa reunião de governo foi discutida a questão das indicações e alô Caxias, e foi orientada a fazer indicações, que é um documento legal desta casa, legítimo, do qual o senhor foi vereador dessa casa, o senhor deve saber melhor do que eu, o senhor tem que, no caso, nos ensinar esse processo. É o inverso. Então, a orientação do executivo, nem é dessa casa. É isso que eu friso e cobro. Então, meu muito obrigado, presidente Lucas, e a nossa grande vereadora a Andressa, vereadora que nos auxiliou aqui também, a Daiane, nesse nosso pequeno expediente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Prejudicado. Com a palavra, vereador Iago Morandi. Da tribuna. Uma parte, vereador Iago. Vou colaborar com o debate, mas não abusem que eu preciso falar. De imediato, vereador. Eu só quero deixar frisado também uma situação que foi falada nessa casa sobre a questão do asfalto, vereador Eloy. Inclusive, foi falado lá no bailão do Adiló sobre a questão do asfalto que não foi feito só na época de campanha e foi seguido. Não, lá no Fátima, na Amadeu Rossi, foi somente as máquinas na época da campanha, que foi a primeira camada de asfalto. Não foi a segunda, como foi falado lá que tinha acontecido. Então, essa questão dos asfaltos, aquelas primeiras que aconteceram
receberam o anúncio ainda no ano passado que iriam acontecer. As máquinas foram no primeiro momento, mas não foram no segundo, inclusive lá na Avenida Serrano Santo Antônio, na subida do Pioneiro, lá na parte do Vila Verde, na parte da Amadeu Rossi. Então é isso. Inclusive eu vou marcar uma reunião com o vice-Nespolo, porque foi a fala dele que tinham concluído e não concluíram. Não voltaram as máquinas para esses bairros, sem falar nos outros. Então isso eu quero deixar bem claro, frisado aqui, que eu vou trazer uma a uma, inclusive que eu fiz indicação sobre isso, e quando o vice falava durante lá no Velho Fogo de Chão, no bailão, a gente falou que não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu somente na época da campanha eleitoral, como foi falado mesmo, os caminhões foram lá e colocaram a primeira camada. E a segunda camada não veio. Nem no Fátima, nem no Serrano, nem no Vila Verde, nem no Pioneiro, sem falar das outras que eu não tenho conhecimento para falar. Vou falar dessas que eu fui, inclusive, fiz indicação e vídeo lá nesses espaços. Obrigado, vereador Iago, pela parte. Vote da Daiane Mello, menos bailão e mais ação. Tá. A Poliana teve aqui pela manhã nos alertando sobre os golpes e tal, da questão das pensões, dos aposentados, e aí eu tive que trazer esse tema porque fui muito cobrado nas redes sociais, o pessoal ia me cobrando sobre a questão ali, né, do escândalo e tal, que começou faz um tempinho, mas aqui eu fiz uma breve linha do tempo para o pessoal aqui, que lá o ministro do Bolsonaro, na época o Rogério Marinho, lá em 2019, ele articulou a MP 871. O que era bom essa MP, esse projeto de lei? Ele garantiu uma análise mais rigorosa para não haver esse tipo de fraude que está havendo agora, né? E lá em 2022, alguns políticos se uniram e revogaram essa lei, para a tristeza de todos nós. Agora passa um tempinho e nesse governo a gente vê as entidades teriam cobrado de aposentados e pensionistas um valor estimado de 6,3 bilhões entre os anos de 2019 e 2024. Documentos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal apontam que o esquema do INSS envolveu o pagamento de propina a servidores e uso de associações de fachada e lobistas, segundo manifestação do MPF. O modus operandi de uma das entidades envolveria pagamento de propina a servidores do INSS para que fornecessem dados dos aposentados, inserção desses dados em associações de fachada que argumentavam prestar serviços a aposentados e pensionistas, realização de pequenos descontos em larga escala, sem anuência de aposentado e distribuição de lucro para os envolvidos por meio de suas empresas. A gente vê aqui que a esquerda perdeu muito dinheiro com a questão dos sindicatos ali, o pagamento obrigatório e algumas outras questões do governo Bolsonaro, né? O nosso eterno presidente aí, e agora a gente vê que parece uma maneira meio estranha. Será que esse governo, ou por que não foram afastadas até agora as pessoas envolvidas nisso aqui? Será que esse governo está atrás de dinheiro para o quê? Será que essas pessoas estavam atrás de dinheiro para a campanha? Para o que seria? Aqui já adianto que a gente vai estar apoiando o líder da oposição, Zuco, que já postou hoje pela manhã, e eles lá em Brasília vão articular uma CPI para investigar melhor isso aqui, e tem um apoio, né, desses vereadores aqui do PL de Caxias do Sul, da nossa região, e dizer que infelizmente a Poliana já foi embora, começou pela manhã aqui com nós, né, na sessão, mas dizer que antes de nós estruturar e se preocupar, aliás, não basta nós se estruturar e preocupar com os vagabundos metendo fraude dentro do presídio, vereador Daniel, a gente tem que se preocupar com os vagabundos do governo, que esse é o primeiro ladrão, esse é o primeiro que te rouba. Quando a gente nasce, a gente está pagando imposto, quando a gente morre, a gente paga imposto nesse país, e além de tudo isso, além do brasileiro não se aposentar mais, trabalhar metade do ano para pagar imposto para um estado inchado, além de tudo isso, ele ainda é roubado, o vereador Daiane Mello. E aí o pessoal não poupa nem os velhinhos também. É um governo, né, que não discrimina ninguém. Ele rouba a todos eles iguais. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Me permite uma pequena parte, vereador, rapidamente. Sua parte, vereador. Vereador Juliano, eu tenho muito carinho pelo senhor e muito respeito. Mas eu lá atrás já fui o vereador mais votado dessa cidade. Tenho 7 mandatos, 5 como titulares. Nessa casa aqui tem vários suplentes. O mandato desses suplentes é tão legítimo quanto o seu. Eleitos dentro da regra do jogo. Portanto, peço a Vossa Senhoria, com todo respeito, que não use mais esse tipo de termo contra mim para querer me ofender. Não vai me ofender. Eu só vou responder. E vou responder de outras formas, provavelmente. Tá?
E com relação às falas, eu respeito as indicações, sem problema nenhum, façam quantas indicações quiserem. Estou dizendo que a minha regra é usar orientei minha assessoria a usar o protocolo normal aí do Caxias, tá? Vereadora, o vereador Iago, eu acho que quando ele faz a defesa, fala a questão dos aposentados, com o qual eu concordo, eu acho que tem que ter uma CPI mesmo, mas que fale dos ladrões dele também, não só dos ladrões agora do governo Lula. Fale dos ladrões do Temer, dos ladrões do Bolsonaro, porque essa questão dos aposentados vem lá de trás. Vem lá de trás. Então, não seja seletivo, vereador Iago. Fale dos seus ladrões também. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Eloy. Sua parte, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza. Vou seguir no tema da cidade e aqui fazer um requerimento. Ontem nós tivemos uma linda homenagem e eu recebi uma cobrança de uma pessoa que eu tenho muito respeito, foi minha professora, a respeito vereadora Dani. Do modelo de finalização das obras do bairro São Leopoldo e da Avenida São Leopoldo, que é uma situação que está perpassando a paciência dos moradores. Entendo que é uma obra necessária, que vai resolver um problema da zona sul da cidade, mas eu queria em especial pedir para o líder do governo, se possível, que nós pudéssemos fazer uma apresentação nessa casa, que seja esclarecido qual é a ideia de finalização da obra da São Leopoldo, que é uma situação que o pessoal vem me cobrando e eu não tenho uma posição para dar, e ela acaba por impedir o ingresso na área mais próxima do centro da cidade. A zona leste é muito mais longe, a zona oeste é longe e a zona norte longe. A zona sul é muito perto do centro e acabou ficando essa distância. Se o senhor puder esclarecer para nós na próxima sessão, eu lhe agradeço de imediato. Obrigada, vereador Libardi. Sua parte, vereador Juliano. Vereadora, primeiramente, agradeço o seu à parte. E respondendo ao vereador Eloy, olha, vereadora, sinceramente, eu teria vergonha de fazer o tom de ameaça a um colega, vereador. Eu jamais me ameacei de algo, tenho grande respeito, porque eu prezo principalmente pela ética e a moralidade. E assim, se o senhor tiver que ameaçar, pega e faça. Não ameaça, acho que fica muito chato isso. Quando tiver alguma coisa para fazer, pega e faça. Tá? Principalmente dentro dos direitos legais que o senhor imagina supor ter, né? Mas a ameaça pega muito mal, principalmente para eu que sou aí 43 anos, acho que o senhor tem uns anos a mais do que eu. Eu acho que o senhor, primeiramente, me dê exemplo, mas não me ameaça, por gentileza. Eu tenho orgulho de representar toda a classe caxiense, principalmente os vereadores de bairro. Não ameaça esse vereador João Valim, porque o senhor, como um vereador experiente, com 7 mandatos, que o senhor diz ter, fica muito mal. E eu não gostei dessa atitude da Vossa Excelência. Muito obrigado. Palavra, vereadora Andressa. Obrigada, vereador. Obrigada, vereador Juliano. Eu, na verdade, eu ia falar de 2 temas, mas acredito que não faz sentido nesse momento. Eu acho que quando a gente trata os debates nessa casa, pelo menos essa vereadora, e respeito aqui a forma de trabalho de cada um, acho que todo mundo aqui dentro é legítimo, né? E a partir de como as coisas se organizam na política, nós estamos aqui. Mas nós não precisamos, né, colegas, pessoalizar os debates, eles são debates políticos, então que a gente consiga manter na política os nossos debates, que eu acho que assim a nossa cidade ganha e a população ganha e a gente consegue debater os nossos projetos e a visão sobre a cidade. Aproveitando que eu falei sobre isso, para finalizar, eu queria falar sobre a reunião que nós tivemos ontem com o Executivo, né? Nós tivemos uma reunião com o Executivo para a apresentação dos projetos para a cidade que virão para essa casa. Da outra vez, eu e o vereador Libardi fomos cobrados porque nós não estávamos presentes. Ontem nós estivemos, perguntamos várias coisas, senti um certo estranhamento, incômodo de algumas pessoas que estavam presentes, mas eu acredito que esses momentos eles são importantes para a gente poder tirar as dúvidas, porque depois vem para cá e questões simples dos projetos, daqui a pouco a gente vai questionar, vai inviabilizar um projeto, né? Daqui a pouco vai se indispor com o executivo à toa, sendo que são coisas que nós podemos rever antes. Então, acho que foi um importante espaço. Daqui a pouco a gente pode até repensar o formato, mas nós estivemos presentes porque acreditamos que a nossa cidade vai crescer se nós pudermos contribuir enquanto oposição propositiva, que sempre dissemos que seríamos. Seria isso por hoje, senhor presidente. Obrigado. Vereador Caleb Garbim prejudicado, vereador Wagner Petrini prejudicado. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos
da presente sessão. Tenham um bom dia, paz e boa terça-feira. Encerrada a sessão ordinária, a primeira da semana, desta terça-feira, foram aí discutidos e aprovados 4 preposições com requerimentos e também projeto de lei. Tivemos também 2 sessões extraordinárias para a votação do projeto do Poder Executivo do ITBI, para liberar para, principalmente, esse imposto para as pessoas que foram atingidas, das famílias atingidas pelas enchentes do ano de 2024. No espaço do grande expediente, foi utilizado pelo vereador Daniel Santos, do Republicanos, vereador que também é o líder do governo aqui no Legislativo Caxiense. Vereador, quero começar a falar com o senhor sobre a questão das unidades básicas de saúde. A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul divulgou o índice do faltômetro de consulta das UBSs. Somente nos primeiros 15 dias do mês de abril, um número extremamente expressivo, 1.260 pessoas não compareceram nos seus agendamentos. Isso aí acaba prejudicando principalmente quem está na fila de espera, quem precisa de uma consulta de urgência e de emergência. Vereador, bom dia. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Eu achei importante trazer essa ponderação justamente porque a gente ouve muitas queixas em relação ao atendimento básico de saúde. E as consultas que são agendadas de uma semana para outra, está um número absurdo, exagerado de faltas. E isso, como você falou, afeta o atendimento das pessoas que realmente precisam. Não que essas pessoas não precisam, mas justamente procurou o atendimento, então que se faça presente no momento do seu horário marcado, né? Exatamente. Outro assunto foi lançado pela Prefeitura de Caxias do Sul, através da Coordenadoria da Juventude, o projeto Capacitar para Liderar 2025, que tem aí como ponto principal a questão dos grêmios estudantis, os estudantes, as lideranças, a questão também social, um debate que tem que ter de lideranças dentro das escolas aqui de Caxias do Sul, seja elas municipais, estaduais e particulares, com esse envolvimento que se tinha muito tempo atrás com o grêmio estudantil, lideranças estudantis, voltando, e a Prefeitura também liderando esta questão através da Coordenadoria da Juventude. Essa é mais uma iniciativa do Governo Municipal, junto com a Coordenadoria da Juventude, de preparar esses jovens para o futuro, né? E justamente como eu falei hoje na tribuna, um momento hoje nós vivemos de uma questão de comportamento da sala de aula, seja do ensino fundamental, ensino médio, porque a gente começa a trabalhar essas crianças como um formador de opinião e cidadão preparados para o futuro, né? Não só na sala de aula, dentro do currículo escolar, mas além disso. E é isso que esse projeto visa, né?
Vereador, obrigado pela participação, um bom trabalho. Muito obrigado, um bom dia para vocês. Bom almoço. Obrigado. Obrigado. Vereador Daniel Santos, do Republicanos, conversando com a gente, também utilizou o espaço do grande expediente, o vereador Aldonei Machado, que falou sobre a Zona das Águas, a discussão que está ocorrendo por parte do SAMAI com as comunidades de Caxias do Sul, nos bairros, nas comunidades do interior e nos distritos. São diversas reuniões que estão ocorrendo para ter as adequações à questão das zonas das águas, das áreas de preservação ambiental aqui de Caxias do Sul. O resumo da sessão está também no site da Câmara de Vereadores e nas nossas redes sociais, na @Câmara Caxias. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Um abraço, bom dia a todos.